Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didcast. Didcast é do zero, empreendendo do zero. Tô aqui hoje com o meu amigo aí de muito tempo de estrada, Marcelo Dargan, tá aqui do meu lado. E a gente vai sempre falar sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo, mas é uma chamada para trazer para falar para você sobre corpo, né? Tudo que é físico, material, nessas três esferas, a mente, a alma, né? Que tá ligado com a sua mente, a alma, e o espírito, que é a sua conexão que você tem com Deus. Sem ter conexão, a gente não vai para frente, né? E sobre isso a gente fala sobre o nosso principal investidor hoje, né? Que é o Deus, né? Que está no nosso investidor principal aqui. A Isolar, que isola esse isolamento aqui do Parque da Cidade. O Shopping Parque da Cidade e a Pocket Studio. Vamos falar sobre como agitar as multidões. Olha. E eu tô falando aqui com o Marcelo Dargan, que é o cara que agita as multidões mesmo. Vocês vão entender por quê. Marcelo Dargan, apresentador do programa Artesanando. É isso, Marcelo? É isso. Participou de diversos programas de TV e participa ainda hoje. Mais de 30 anos de artesanato. 35 exatamente. 35 anos de artesanato e ele é o rei do show nas feiras de artesanato também, na artesanal. Eu falo muito sobre ser protagonista da sua história. O Marcelo é super protagonista e ele vai falar como agitar, né? Agitar e atrair essas multidões, que é o que a gente quer falar hoje aqui. Até para quem tá ouvindo e quem vai ver. O que é importante isso. Mas antes disso, Marcelão, a gente vai conhecer quem é o Marcelo Dargan, né? Falar pro nosso público aí quem que é o Marcelo Dargan. Fica à vontade, Marcelo, o espaço é seu. Bom, muito bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite. É sempre uma honra quando alguém chama a gente para falar alguma coisa, né? Sim, quando alguém quer ouvir o que a gente tem a dizer. E eu acho isso uma honra enorme. E, então, muito obrigado pelo convite. E muito obrigado a quem estiver ouvindo por nos dar a honra de ouvir o que a gente tem a dizer, né? Eu acho que num momento de vida em que todo mundo quer luz sobre si mesmo, quando você recebe luz sobre você de outra pessoa, é um grande presente divino mesmo, né? Sim. Então, agradecer sempre. Mas, enfim, no dia 22 de maio de 1988, eu recebi um convite. Tá quase aí o aniversário. É o meu aniversário, foi no dia do meu aniversário, e eu recebi um convite para trabalhar profissionalmente com artesanato. E aceitei. Era uma coisa nova para mim, não era uma coisa que eu conhecia. E vinha de carreiras de programador visual, de trabalhar com marketing. Você foi do marketing, né? Marketing, de assessoria de imprensa. E aí, na verdade, o primeiro passo que eu dei foi produzir um evento e produzir divulgação para uma empresa de feltros. Numa época em que as revistas de artesanato, uma manequim, por exemplo, tinha de 600 a 1 milhão de exemplares por mês. Caraca. É uma coisa inimaginável hoje em dia. Uma Faça Fácil, criativa... Faça Fácil, verdade. Tinha 200, 300 mil exemplares por mês. Caraca. Era muita gente que ia até uma banca de jornais... Pra comprar, né? Para comprar uma revista, ou assinava a revista para receber em casa. Tinha o suplemento feminino do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tinha uma tiragem, não sei precisar exatamente quanto que era, mas era uma grande tiragem também. E o suplemento feminino era um dos suplementos mais vistos do estado de São Paulo. Que falava, era o preconceito sempre, né? Suplemento feminino falava do quê? De artesanato, de comida, de jardinagem. Feminino, né? Porque só feminino, né? O homem não faz artesanato. Mas a gente vivia final dos anos 80, acabados de sair de uma ditadura, e o mundo continuava pensando como nos anos 50, né? A mulher fica em casa fazendo artesanato, cozinhando. Verdade, tem aquele cenário daquele momento, né? Exato. E aí, mas o Suplemento Feminino era um jornal com muita repercussão. E aí a gente foi fazer um evento no Sesc Pompeia, em 89, e eu ajudei a fazer a divulgação a partir de 88. Do feltro lá. Do feltro. Então eu fui nas revistas, fui colocando matéria em revista, matéria que eu digo na época era a Santa Fé lançou um kit com 10 cores de feltro. Era isso. Essa era a matéria. Essa era plantar isso nas boas compras, nos lugares de novidades e tal. Era esse trabalho. E eu comecei a perceber que o que ele tinha de material de divulgação era muito antigo, era muito careta. Aí eu falei, porra, cara, vamos fazer uma coisa mais moderna, né? Era tudo com uma cara muito de revista japonesa. Marcelo Dargan nessa época tinha quantos anos? 23. 23 anos. 23, vou fazer 58.
E aí, era tudo assim, um carinha de coisa japonesa, americana, alemã, que era o que tinha de referência de artesanato Não em tinha filtro. uma referência muito nacional. Não havia, não havia. Tinha um rapaz, o Tenê de Casabranca, que trabalhava com eles, mas ele meio que repetia um pouco esse desenho. O cara era super talentoso, ele já não está mais por aqui, mas ele era super talentoso, mas ele tinha essa influência das revistas americanas. E eu sentia falta de uma coisa, falei assim, falta alguma coisa mais jovem, mais colorida, mais moderna. Vocês têm tantas cores na cartela de cores, vamos dar uma usada nisso, né? Sim. E aí ele falou, tá, faz o que você quiser. E eu comecei a fazer e comecei a levar para as revistas. Porque ele ficava muito no basiquinho só. Porque não tinha uma atenção para o artesanato nessa época. É verdade. Né? O artesanato, se ainda hoje, 35 anos Já depois, é as lutado, pessoas né? ainda pensam assim, você trabalha com artesanato, mas como você ganha dinheiro? Caraca, até hoje. Até hoje. Não acredito. E é super importante, porque o artesanato faz parte do 2,5% do PIB, né? Hoje, em sei 2023, são só um valor baixo. Movimenta por ano 212 bilhões de reais. Nossa Senhora! Meu Deus! O mercado de casamento, que é um mercado fortíssimo, que movimenta uma grana absurda, que gera 20 bilhões por ano. É 10% do que gera do artesanato. Caraca! E aí a pessoa fica com preconceito falando de onde você ganha seu dinheirinho. Eu quero muito trabalhar com Meu amor, artesanato. fica com seu preconceito aí, deixa eu ganhar esse dinheiro, entendeu? Deixa só 1% desse. Pois é, durante a pandemia, por exemplo, cerca de 2 milhões de novas MEIs foram abertas relacionadas ao artesanato. É uma coisa muito louca que eu lembro, que eu trabalhei na Tigre lá, né? Foi quando a gente se conheceu, né, Marcelo? Na Tigre Pincéis. E a gente via muito forte isso, né? A crise sempre tem, né? Depois de uma crise sempre vem outra crise, mas a gente via que o artesanato sempre rampava na crise. E é uma coisa impressionante, assim, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, esse ano tá muito difícil. Aí as fotos pessoais no Instagram. No hotel 5 estrelas em São Conrado, no Rio de Janeiro, no final de semana, bebendo champanhe. Ou seja, tá difícil para quem, cidadão? Né? O artesanato, ele é uma força que movimenta esse país, que constrói esse país de uma maneira muito abrangente. E é uma coisa que não é limitada a uma formação acadêmica. E ele é muito louco, ele é amoroso, né? Eu sentia muito esse carinho nas feiras, né? Era o rei das tiazinhas, né? Que ia lá me visitar no stand. Elas ficavam... E eu tratava... Não, o público do artesanato é um público majoritariamente feminino. Né? Inevitavelmente. Por quê? Porque os homens ainda têm vergonha de assumir que fazem isso. Eles trabalham com a mulher, né? Eu via muito isso. Hoje em dia, o que tem de a homens que abandonaram seus empregos dentro de escritórios caretas e tradicionais para ser o administrador da empresa da esposa, para ser o cara que fortifica a divulgação, que fotografa, que assessora. Quem vai para frente é a mulher. Quem vai para frente é a mulher, porque é quem tem a ideia. E são mulheres maravilhosas. Tem a Vivi, lá em Porto Alegre, que ela tem hoje cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, só de faça você mesmo. Nossa, eu só de falar, eu lembro dessa época, era muito gostoso. A Dani Delinsky, por exemplo, ela tem 3 lojas, 2 em Curitiba, uma em Campinas, de fazer confecção de bolsas, de costura criativa. Ela vende só insumo, ela não vende a bolsa pronta. A família inteira dela trabalha para ela. Trabalha dentro do que envolve todo esse Trabalha processo. para ela. Ela é a dona da porra toda. Contratada. Não, todo mundo trabalha, por quê? Porque ela começou a vender cursos, ela começou com R$50 e no ano passado ela faturou 3 milhões. Dados que ela mesma divulgou no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Nossa, que legal, hein? Então, assim, a família, o pai, a mãe, o marido, todo mundo trabalha em função do negócio que ela gerou. E vira uma descoberta que o pessoal não acredita que um negócio como artesanato possa dar dinheiro, né? Fica esse preconceito. Eu acho que o maior problema é a pessoa que faz o artesanato não acreditar que aquilo é um trabalho. Não é uma coisinha que eu faço. Eu faço um negócio ali. É uma coisinha que eu faço das horas livres. Se você gosta, você quer, então invista seu trabalho, seu tempo, sua criatividade. Em tudo, né, Marcelo? Nessa força de trabalho. É óbvio que você vai começar hoje, você não vai começar a ganhar 3 milhões amanhã. Ninguém, isso não existe. Isso não é uma mega utopia, cena. Né? Assim, você joga na Mega Sena. Se você ganhar, você vai ter 3 milhões amanhã. Sim, né? Tem um Sim. Mas você é capaz de fazer um negócio gerar renda no artesanato
com qualidade, com resultado real, se você realmente investir da maneira correta. Sim. E a maneira correta não é aquela pessoa lá no Instagram, fala assim, 5 regrinhas para você arrasar, para você bombar o seu vídeo. 10 regrinhas para você... Faz assim. Isso é mentira, gente. Entendeu? A regra que eu uso para mim não é a regra que serve para você, não é a regra que serve para ela. Não existe isso. Isso é uma coisa que eu percebi também. Não é verdadeiro isso aí. Não é verdadeira, é mentira. Aí a pessoa fala assim, 10 passos para você arrasar no Instagram e ser seguido por multidões de pessoas. Coloca essa música que vai... Aí você vai lá olhar o perfil da pessoa, ela tem 10 mil seguidores. Se ela sabe os 10 passos para fazer sucesso, porque ela tem só 10 mil seguidores. É verdade. Por que ela não faz os 10 passos para ela mesma? Né? Faz os 10 passinhos pra você. Não, eu sei o segredo do sucesso, me siga para mais dicas. 5 mil seguidores. Se você não sabe usar para você, você quer me ensinar a fazer alguma coisa? Só que as pessoas acabam entrando nessa onda e acabam ficando piradas. Por quê? Eu falo assim, Flávio, eu vou te dar 3 passos fundamentais para fazer sucesso. Aí você faz. E não tem sucesso. Ele falou, e agora? Não está acreditando no seu trabalho, né? Você não está se empenhando. Aí a pessoa joga a culpa na pessoa que está tentando dar certo. É verdade. Não, porque você não se empenhou, porque você não acreditou no seu Você potencial. fraquejou a sua mentalização, não ficou firme no propósito. Você não botou força nesse pensamento, você não tem fé. Mulher de pouca fé. E aí a pessoa começa a se sentir culpada, entra em depressão, porque uma estúpida foi lá, Falou uma bobagem. falou uma a pessoa bobagem acreditou. e você acreditou. Então, veja bem, não existe regra para o sucesso. Quando eu subi no palco, em 1992, porque aí a gente tava falando da Santa Fé, né? Isso, é. Aí eu fui fazer divulgação para eles. E aí ele falou, tem um curso que eu fiz no Sesc Pompeia o ano passado que foi um sucesso. Foram 35 pessoas. Eu falei, que legal, vamos fazer para esse ano também, então? Não, vamos fazer para o ano que vem. A gente fez em 89 o primeiro curso. Então eu comemoro sempre aniversário 2 vezes. Caraca, que Então eu legal. comemoro esse ano 35 anos que eu trabalho com artesanato e o ano que vem 35 anos E que eu... como foi isso? A primeira vez subir num palco assim? Então foi muito louco, porque na Você verdade... tinha, essa aqui ou você tinha medo de palco? Acho que 98% das pessoas preferem morrer a subir num palco, não sei se você Não, sabe. eu prefiro subir no palco 1000 vezes, imagina. É igual eu, não pode ver o microfone. Não, assim, Tá vacilando o microfone ali, vai lá e pega. quando eu era criança, eu sempre achei muito bonito filmes de musical. Ah, Gene Kelly. os caras. Na verdade, o meu ídolo maior era o Fred Astaire Ah, e a Rita Hayworth. Sensacional. Aí as pessoas falam assim, Ginger e Fred. Não, eu gosto da Rita Hayworth dançando com o Fred Astaire. Aquela Se alguém tiver oportunidade, assista, porque ele falou que a melhor parceira de dança eu lembro dele disso. era a Rita Hayworth, não era a Ginger Rogers. Ginger Rogers, é verdade. E o pessoal fica muito em cima da Ginger Rogers. Exato, mas que criou uma mística entre Ginger e Fred, mas eu era apaixonado por ele. E ele é um gentleman, né? Um elegância. Ele é elegantérrimo. O cara tinha 60 anos, estava fazendo filme com Audrey Hepburn com 25. E ele continuava elegantérrimo. Ele não era um homem bonito, dentro do padrão de beleza do estabelecido. padrão, né? Não era um homem forte, era um homem esguio que dançava maravilhosamente bem, cantava maravilhosamente bem. E esse era o charme. E aí, nele, eu percebi assim, eu não preciso ser lindo para fazer sucesso. Olha, que Eu não chave. preciso ser forte, bombadão, tomar whey pra ser interessante. O que eu preciso ser interessante? Eu preciso saber fazer bem as coisas que eu me proponho a fazer. Porque ele era um homem que dançava... Ninguém dançou igual a ele. O Gene Kelly até hoje, tinha uma dança mais, digamos, máscula, é. mais viril. E ele tinha uma dança muito mais elegante. E eu ficava... Ele era leve, né? Era Ele levíssimo. flutuava no palco. E eu pegava a minha irmã, eu tinha 10 anos, ela tinha 3, e eu ficava dançando com ela. A gente ficava ensaiando. E eu Sua irmã que mora na Espanha. Minha irmã que mora na Espanha, exatamente. E a gente dançou de foxtrot a lambada, a vida inteira. Ela era a minha melhor parceira de bem lambada, versátil, inclusive. vamos dizer. Então a dança sempre fez parte da minha história e eu sempre achei bonito dançar no palco, se exibir. Porém, quando eu era criança, fazer dança era coisa de viado. Não era uma coisa que um homem poderia fazer. Sim. E aí eu não pude fazer porque era proibido. E meu pai falou pra mim um dia, você quer fazer dança, você vai fazer nos Estados Unidos, que lá eles dançam que nem homem. E aí ficou pensando assim, o machismo todo que vem... Caraca. Anos 70, Flávio. A gente, vamos relevar, Vamos relevar. Em função da ditadura, da formação, uma pessoa que nasceu nos anos 30. Os pais não eram muito de fala. Meu pai era muito... Ele falava uma frase emblemática, mas ele era mais... Não falava muito. Né? Os pais eram mais
sérios, né? Mais sisudos. Não, né? na verdade, eram filhos de uma ditadura, né? De um regime militar, que viveram a sua adolescência dentro de uma fantasia hollywoodiana, de sucesso de Elvis Presley, de Grace Kelly. Era uma coisa que tinha uma mística que não era verdadeira pra gente, né? Uma coisa dos Estados Unidos. E aí eu falava pros meus pais, eu falava assim, eu preferia que vocês tivessem sido hips, tivessem ido pra Woodstock. Ia ser mais legal. Mas eles gostavam do twist, do rock and roll. Do rock and roll que eu digo daquela coisa mais, digamos... Das motoquinhas. mais flúor, assim, sabe? Menos radical. Mas, realmente, o pensamento era muito tradicional, era muito careta. E nos anos 70, que tem a porra louquice do Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas começam a sair. Mas eu era criança, então eu não tive a oportunidade de fazer isso. Sim. Quando eu tive que subir no palco para falar com as pessoas, isso foi em 92. Porque em 89 eu organizei o curso. Divulguei, organizei, fiz kitzinho. E como eu fiz uma divulgação bastante intensa... E naquela época não tinha nem mídia social. Nada. Né? Era suplemento feminino. Pela divulgação da revista. Pela divulgação de revista. E aí eu consegui uma nota no suplemento feminino. E aí, naquele ano, ao invés de 35 pessoas, vieram 250 pessoas. Caraca, já deu uma... Já foi um susto. Super aumentada, né? Então a gente ia fazer... Conhece o Sesc Pompeia? Sim. Vocês conhecem o Sesc Pompeia? Borel, conhece Borel? Sabe aquele... Mais ou menos. Tem o centro, né? É uma fábrica que foi reformada pela Lina Bobardi, que é a mesma arquiteta do MASP, inclusive. E ela fez o corredor central. E lá embaixo tem o teatro. E aí seria no hall do teatro, que é uma rua tipo de paralelepípedo. Uhum. Aí seria lá. Porém, conduzindo... Isso é o que eu encontrei. Ela já participou algumas vezes aqui também. Ela já participou comigo em televisão. Ela é atrevida. Né? Muito animada. Muito animada. Aí o que acontece? A gente seria no hall do teatro, mas 250 pessoas não cabiam lá. Então a gente foi fazer nas lajes da biblioteca. Isso no primeiro ano, em 89. No ano seguinte, com a força que teve aquilo, eu falei, deixa eu começar a mostrar esse trabalho. E aí levei na Faça Fácil, na Criativa, na Manequim, e consegui uma pauta no programa Mulheres em Desfile, com a Ione Borges e a Claudete Troiano, que eram as parceirinhas. Isso era um hit dos anos 80 e 90. E conseguir uma pauta em televisão naquela época era tipo... fazer o Google Gloss hoje dar uma nota sobre você, entendeu? Porque era muito difícil. Sim, sim. E a gente tinha... veja bem, você que está assistindo esse programa, que tem aí 300 canais na sua TV a cabo, que já tá coisa de velho também, e no seu streaming, e tem todos os seus streamings. Na época a gente tinha 6 canais, né? É verdade. Era Cultura, TVS, que não era SBT ainda, Rede Globo, Record, Gazeta, Manchete e Bandeirantes. A Manchete é demais. A Manchete entrou no final dos anos 80, se eu não me engano. Ficava que é tum, 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 naquela chamada. Isso eu já não lembro, né? Mas não vai fazer igual outra vez aqui. Me compararam com o Garambel aqui, foi fogo. Olha, mas uma pessoa importante, né? Uma pessoa que fez todo mundo se falar. Se não fosse ele, não teria nem a celular. Você prefere ser a pessoa que fez todo mundo falar ou a pessoa que todo mundo fala de você? Eu acho que a segunda também não é... Não é ruim. Mas eram 7 canais, ou seja, a programação não era uma programação que era 24 horas. Quando dava meia-noite, falava assim, estamos desligando nossos transmissores. É verdade. A TV faz... Parecia aquela barra colorida. Nada a ver fazer isso com as Boa pessoas. Boa noite, até amanhã. É até maldade com a pessoa. Não era? E a pessoa que tinha insônia? Como é que fazia? Como que eu faço na minha vida? Só tinha sexta e sábado. Não tinha depressão nessa época? Que tinha sessão coruja? É verdade. Não é? Mas enfim, então você conseguir uma pauta em televisão era muito difícil, a gente conseguiu. E aí eu fui lá com uma senhora que iria fazer o trabalho, porque o homem não fazia televisão, ensinando artesanato. Nossa, tinha mais isso ainda. Não tinha. Por exemplo, eu não conseguia aprender bordado em loja, porque eu não podia fazer porque eu era homem. Caraca. Eu tive que ficar observando de longe, eu aprendi de olhar o trabalho. Grila. E aí o que aconteceu? Não imaginava esse nível. Assim. Nossa, se hoje imagina antes. Quando eu cheguei lá na Gazeta, a Gazeta era como se você chegar em Hollywood.
né? Porque era uma coisa, era um estúdio de televisão. Né? Meu, Tem aquela... Meu Deus, era ao vivo, que loucura. E aí, de repente, a gente chegou, a Ione anunciou que a mulher ia participar, não lembro o nome dela. E aí, na hora, ela panicou. Ela falou, não, eu não quero fazer. Zoando. Não E acredito. aí, a assistente de produção, que hoje é diretora da Record, chamada Carmen, falou assim, olha, alguém vai ter que entrar. A Ione já anunciou, alguém vai ter que Você entrar. viu o microfone? Adoro, quero falar. Não, eu não tinha isso. Não, Não. eu não posso ver o microfone. A minha preocupação era, eu tenho uma pauta e eu não tenho quem colocar na pauta. A minha preocupação era a responsabilidade que eu tinha assumido com a Gazeta Sim. e com a Santa Fé. E aquela estrutura toda pronta para receber Pra aquilo, isso. né? Olha a responsabilidade, gente. Aí eu falei, não, eu entro. Ela falou, você sabe? Eu falei, sei. Você tá achando E aí fui e fiz. Voltei Se pra jogou. casa. Voltei pra casa. Assim, eu tenho a imagem, eu recuperei a imagem de VHS. VHS, pra quem tem gente que não sabe nem O que é VHS, minha O que é senhora? O VHS é o seu Netflix dos anos 70, 80 e 90, né? Em 90 entrou o DVD, que é o outro Netflix mais avançado. Acabou rapidinho também. Esse Não, entrou e morreu. o DVD até que foi bem. O que acabou muito rápido foi o Videolaser. Ah, vídeo... Nossa, vídeo... Lembra do Videolaser? Esse entrou e morreu, né? Entrou e morreu, coitado, porque logo em seguida já veio a digitalização das coisas. Você que era né? de produto também, de marketing, imagina você lançar um produto desse e falar, meu Deus, que desgraça na minha Uma vida. estratégia completamente errada de análise de mercado, né? Entrou no final, né? O cara não analisa. Entrou no Como que tá o bom e no mercado final. hoje em dia, né? Ah, vamos lançar. Vamos lançar um vídeo que é do tamanho de um LP, 33 centímetros Verdade. de diâmetro, com dourado, prateado. De um custo absurdo. Um custo absurdo. Eu tenho um ainda guardado como relíquia da Glória Estefan, Caraca. que eu comprei numa promoção das lojas americanas. Mas tem onde tocar. Não. Porque você tinha também, era tipo Tá mais divertido isso aqui. era tipo uma air fry, né? Que é um micro-ondas, que era um aparelho, um quadrado de 40 por 40, com uma abertura de 40 centímetros, você enfiava ali, ele fazia... E aquele negócio às vezes não funcionava, cuspia de volta. Era uma desgraça. Nossa, aí você passava na camisa pra limpar, assim. É um horror. Tem gente que vai se identificar. Hein? Mas o Videolaser foi lançado e logo em seguida já começou a digitalização das coisas. Sim, sim. E aí acabou, que nem o Blu-ray também. Tentou, teve uma sobrevida, Nossa. mas não foi, Nossa. né? É tipo uma areia, né? Quem comprou uma areia vai morrer com o carro. Mas a minha mãe, por exemplo, ela tem muito DVD. Ela falou, queria dar meus DVD que eu não tenho onde assistir. Falei, vou te dar de presente Dia das Mães um aparelho de DVD. Sim, é chique, né? Na Comprei Não, agora? época. Agora. Agora! R$150, comprei um aparelho de DVD na Amazon. Ainda Ela tem? tá feliz da... Tem. Oxe. E eu comprei 2 pra mim também. Por quê? Porque tem horas que a TV a cabo cai, tem hora que o streaming fica lá rebobinando. E o Wi-Fi cai e aquela HBO Max nunca que funciona. E aí você fica lá, o que eu faço? Eu ligo o DVD, põe meu filminho lá, e ninguém tira, sei lá. Cara, e tinha gente que... Eu tenho um monte de filme de DVD, eu não sei nem o que eu faço com aquele monte de filme. Guarda. Guarda. Os meus estão todos guardados. Um Eu dia tenho... vai valer uma coisa. Porque assim, por exemplo, eu tenho uma coleção de CDs de 5.000 CDs. Uau! E aí as pessoas falam, mas com o Spotify. Tá, não tem... Metade dos discos que eu tenho lá tem no Spotify. É. Tem versões que eu tenho lá que não tem no Spotify. E aí eu não vou abrir mão E disso. tem um carinho por aquelas também, né? Que Nossa. As especiais, né? Imagina, eu fiz uma foto do dia que a Rita Lee morreu com uma parte dos meus CDs lá, que são muitos. Aliás, semana aqui foi trash, né? A Rita Nossa, ali e a A Palmeirinha. Palmeirinha. Então, mas você assim, conheceu ela? Conheci a Conheceu, Palmeirinha? né? Claro. A Palmeirinha eu conheci lá na Gazeta muitas vezes. A Palmeirinha, é assim, ela é um exemplo muito maravilhoso, porque ela morreu com 91 anos, com pouco tempo de inatividade. Ela trabalhou até os 90. Caralho. Aí ela ficou doente. Ficou doente. Mas é uma mulher que com 60 anos de idade, Ela começou a carreira mesmo começou na TV uma carreira com 60, né? falando sobre culinária, depois de ter uma infância de abuso, um casamento de abuso, de assédio moral, de sofrimento, de violência. E aí um dia ela foi contar essa história na Silvia Popovic, que a Ana Maria Braga viu e falou, vem aqui cozinhar, porque ela estava vendendo coxinha, se eu não me engano, salgadinho. Que era um top, né? Então ela vendia isso no bairro dela.
A Ana Maria levou ela pro programa, ela ficou com a Ana Maria no Norte a Norte durante 4 anos, foi pra Gazeta, ficou 15 anos na Gazeta. Então, com 60 anos de idade, ela começou uma carreira e as pessoas falam assim, ai, tô com 30, tô velho. Ah, minha filha, vai tomar um banho de sabão de coco, sabe? Porque, não, é verdade, porque a pessoa fica reclamando, tem saúde, tem talento, tem possibilidade. Tem umas meninas lá do Rio de Janeiro, do coletivo Dona Onça, que elas fazem joias. São joias, elas falam que é bijuteria, mas são joias que elas fazem com garrafa PET, com papelão. Caraca. E você fala assim, o que é isso? São peças com design absurdo, totalmente intuitivo da parte delas. Você vai ficar reclamando, filhinha? Não. Bora. Não tem desculpa. Aí o mercado tá ruim. Então vai na venda, vai na quitanda, não vai no mercado. Né? Vai vender limão, né? Vai vender limão. Porque eu não quero ser aquele tipo coach que fala assim, enquanto tem gente que chora, tem gente que vende lenço de papel. Sim, sim. Mas a verdade é, se você não tomar uma atitude, a sua vida vai continuar estagnada do mesmo jeito. E cada dia que você deixa de fazer alguma coisa é um dia a mais de sofrimento. Exato. E falo muito dessa, na parte, né, que a gente fala nessas 3 esferas, né, espiritual, é assim, fazer por ti que eu te ajudarei, né? Tá lá no manual de instruções, lá fala. Básico, né? Faz por você, que eu vou te ajudar. Se você não fizer, não tem como te Mas ajudar. é aquela coisa assim, eu recebi uma mensagem, eu recebo muitas mensagens de gente pedindo muita coisa. Ah, sério? Sério, pedindo cadeira de rodas, máquina de costura, material, tecido, linha, agulha. E eu tenho a minha dinâmica em relação a isso. Mas uma vez eu recebi uma mensagem de uma senhora falando assim, eu tenho certeza que as coisas vão mudar, que Deus vai me ajudar. E eu estou em casa, eu estou dentro de casa porque eu sei que a força divina vai bater na minha porta e eu vou ter um trabalho. Do nada, sem fazer nada. Aí eu peguei e falei assim, mas você está produzindo alguma coisa dentro da sua casa? Ela falou, não, eu tenho certeza que a minha missão vai chegar até mim. Eu falei, minha querida, levanta esta bunda da cadeira e vai produzir alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Brigadeiro para vender na esquina. É o que eu falo no Step a Mais, né? Que é o Step a Mais, o primeiro passo é seu. Exato. E o segundo também, e o segundo terceiro também. E o 10º que também é seu. Aquele passo impossível não é seu. Veja bem, Flávio, eu acho que assim, as pessoas falam assim, eu sou muito agradecido a você porque você me ajudou muito no momento que eu precisava. Não. Você se ajudou pegando a informação que eu falei e transformando em atitude. Sim, sim. Você tem fé? Tem. Eu também tenho. Mas uma fé sem atitude quer dizer nada. É nada, é lixo. A fé sem ação não é nada. A fé sem ação é lixo. Não serve pra nada. É você gastando vela. É igual oração, né? Você ora, mas tem uma ação no final da palavra, né? Ora, ação. A atitude é fundamental. Você tem que fazer alguma coisa. Sim. Esse ano, por exemplo, eu comecei a produzir o Artesão do Ano. O Artesão do Ano é um prêmio que eu faço anualmente. Sensacional. Que é votação popular. Então as pessoas votam na primeira fase. Tem muita gente que vota em você, né? Não, pouca gente, sabia? Esse ano foram só 14 teve pessoas. Uma vez que ficava não, teve um ano o pessoal que não pegou o código lá. Eu tô votando muito em você. Eu tô achando... não tô concorrendo, eu sou a pessoa que é presente. Obrigado. Aí não adianta explicar e falar obrigado. Vota em mim, vai, tá bom. Depois Tudo você vota no outro. Aí eu falei assim, esse ano eu tive 14 votos só, né? Aí eu falei, vou pegar esses 14 votos e vou dar pra pessoa que eu gosto mais. Ah, você consegue direcionar? O senhor que manda em tudo. O prêmio é meu. Mas não, eu não faço isso. Eu adoraria fazer. Que tem pessoas que realmente eu gosto muito, acho que são muito talentosas sim. E que mereceriam estar lá. Mas elas não foram votadas e eu não vou manipular. Não adianta. Não tem por que fazer isso. Você dá um voto Não, por exemplo, assim, esse ano a gente vai ter o voto popular, porque a categoria principal, que é a categoria Artesão do Ano, tem sempre a pessoa que é mais votada de todas. E aí, esse ano, eu resolvi fazer o voto popular, que é aquela pessoa que teve mais votos de todas, mas resolvi fazer também uma categoria, um prêmio do Artesão do Ano com uma comissão julgadora. Então eu chamei 120 pessoas do mercado de artesanato, pessoas que entendem, que não são influencers, tá? São pessoas que entendem do mercado de artesanato, que viram esse mercado crescer, de revista, de televisão, de site, de rede social, de empresa. Você não conhece quase ninguém, né? Quase ninguém. Quase ninguém te conhece também. E aí chamei essas 120 pessoas e o meu maior medo era que eu tivesse que ser o voto de Minerva. Sobrar pra mim desse negócio. Que tivesse um empate e eu precisasse desempatar. Sabe assim? E aí eu fiquei
apavorado e não aconteceu isso, graças a Deus. E aí teve a votação popular, está tendo a votação popular, e aí eu pergunto para você que está assistindo, para você que está falando comigo, Flávio, primeira fase durou 1 mês. Cada pessoa podia votar uma vez com o seu CPF. 20 mil votos. 1.200 votos foram anulados porque eram de CPFs repetidos. Caraca. E a gente... Ok, a gente pega o primeiro que a pessoa fez... Sim. E vamos entender assim, ela se confundiu e votou 1.200 vezes a mais. Não é, sei lá. Ela tava animada. Tava nervosa, desculpa, bati no microfone. Tava com uma, sei lá... faniquito lá. Faniquito, tomou um choque. Tomou café, né? ficou doido. Alguma coisa assim. Então a gente foi cancelando esses 1.200 CPFs repetidos, que não era da mesma pessoa, obviamente. E aí... deram 19 mil e tal, porque era mais de 20 mil, 19 mil e tal. 1 mês de votação. Um tempo Tivemos razoável. 800 nomes sugeridos. Putz, grila. Fica difícil botar na galera. Aí a gente seleciona os 5 mais votados Já e aquelas- forma a categoria. Ah, E aí foram 16 categorias. putz. E os 20 mais votados entraram na categoria Artesão do Ano, que é tipo o Oscar de melhor filme. É o melhor filme. É o tipo Top of the World. É o prêmio mais importante. É aquele que é a pessoa mais votada, aquela pessoa mais amada, mais querida, mais desejada, salve, salve. E aí eu fiz a versão voto popular e a versão comissão julgadora. Porém, a gente está com 10 dias hoje, nesse dia de hoje, que abriu a segunda fase. Colocamos as 16 categorias, com 5 pessoas em cada uma, e mais a categoria do Artesão do Ano com 20 nomes. Quantos votos você acha que tem em 10 dias da votação do Artesão do Ano de voto popular? Todo mundo pode votar agora, à vontade. Ixi, sei lá, deve ter mais de 10 mil? 5 mil? 5 mil? Sua melhor oferta é essa. 5 mil. Quantos você acha que tem? 50 mil. Borel. 8 mil. 8 mil. Fechamos então e todo mundo perdeu feio. Eu, antes de vir pra cá, que eu recebo um relatório de hora em hora. Pra saber se tá todo mundo... Porra, Tem uma equipe que cuida disso. Tem que é. O cara fala, não, porque tem no PIS, do Kuskoski, dos Rams, eu não entendo nada do que eles estão falando. Entendeu? Falei, entendi, mas qual que é o número mesmo, né? Eu recebia, antes de chegar aqui, o último relatório tinha 255 mil votos. Caraca, 255 mil votos. Isso, na minha concepção, se isso fosse R$1 de Pix de cada um. Eu só penso nisso. Eu quero tudo. Pra quem não conhece o Marcelo fez o evento. Eu lembro desse evento lá que eu participei com você, né? Com a Tigre na época, no vão. Na Marquês do Ibirapuera. Isso. Eu não sei quantas pessoas tinham lá. Mas... Então, aí só dando sequência, porque a gente já misturou todos os a gente assuntos, mistura. né? Eu nem sigo mais torta aqui. de liquidificador. Você sabe que tá gostoso, mas não sabe que sabor que é aquilo, né? O que foi colocado ali? Aí a gente fez na Sesc Pompeia, lá nas lojas da biblioteca. No ano de 90 eu fiz a televisão, que aí eu entrei no lugar da mulher. E aí eu comecei a aparecer em televisão, as pessoas me acharam muito fofinho, com 23 anos, fazendo televisão. Ai, que amor, gente. Tão bonitinho, cabelo todo encaracolado. Fala direitinho, né? Vou até te mostrar o vídeo tão bonitinho. Eu vi, né, umas fotos suas lá com... Tem um vídeo original, gente. Uma coisa impressionante. Eu tô assim, tipo... morrendo de vergonha. O cabelo parecia uma ovelha. Era todo encaracolado, quando eu tinha muito cabelo. Nossa, era uma maravilha. E aí... Em 1990 foram 1.500 pessoas no Sesc Pompeia. E a gente teve que tirar das lajes da biblioteca e colocar na choperia do Sesc Pompeia. Nossa, e ficou lotado. E aí eu sempre gostei de fazer maluquice. Então foi 35, 250 e 1.500. 35 que eles fizeram sozinhos. O primeiro que eu fiz já teve 250. O segundo, 1.500. 1.500. E aí eu coloquei coral para cantar. Coloquei grupo de dança para se apresentar. Grupo de circo. Isso que eu acho legal, você sempre transformou num evento épico, né? Uma coisa que marcasse a emoção. A gente tem que fazer as pessoas se emocionarem dentro do trabalho. A pessoa que faz o artesanato lá comigo e tá aprendendo a fazer um bordado em ponto cruz, não tem uma pessoa chata falando assim, tá errado esse negócio, deixa eu ver o avesso. Deixa eu ver o avesso, como é que tá isso? Olha que sujo. Olha, come o bolo de fubá, toma um café. É uma delícia, aliás, é uma delícia.
Porém, ali, ela Com tá café. fazendo, e se por um acaso ela erra, fala assim, não tem problema, vamos começar tudo de novo, meu amor. Tá tudo certo. Qual que é a única maneira correta de começar o bordado? A que a pessoa sabe. Ótimo. Eu não quero em absoluto que a pessoa comece o bordado do jeito que eu ensinei. Eu quero que ela faça do jeito que ela consiga fazer. Senão ela não vai top, parar, que ela nunca top. mais faz. Pega a bronca, fica intimidada, né? Por exemplo, tem joguinho de internet, aqueles Candy Crush, todas aquelas coisinhas assim. Você joga lá, é pra relaxar. Você só perde aquele negócio. Você vai continuar jogando aquilo? Fica com mais raiva. Aí vai assim, compre mais 10 vidas por R$50. Não! Não vou. Não vou gastar esse meu dinheiro com você. Então assim, é pra eu relaxar? Então me deixa ganhar essa porra. Né? Sim, pra eu poder pegar gosto. Pra eu poder continuar jogando. Aí quem sabe quando eu tô super Rams, aí eu vou lá e gasto R$1,99 pra comprar mais 10 vidas. Mas enfim. Aí a gente fez esse ano. Em 93, aliás, em 91, aliás, foram 3.500 pessoas. Caraca. E aí a gente travou a rua. Isso sempre me impressionou. Eu falava, cara, como assim? É assim, mas veja bem, dessas 3.500 pessoas, elas não foram todas de uma vez só. A gente tinha 3 finais de semana. Então, em cada final de semana, ia um número de pessoas. Então, na choperia, cabiam 400 pessoas. Aí a gente colocava umas cadeirinhas. Oh, meu Deus, desculpa. Todo Aí a gente mundo bate. colocava umas cadeirinhas a mais, colocava os banquinhos, o pessoal sentava no chão, tava tudo certo. Só que nesse ano de 91, travou a rua, porque foram 1.500 pessoas para fazer um sábado, que um lugar que cabia 400. Né? Então foram 1.250, Não cabe, né? 1.300. Que no total dos 3 finais de semana, foram 3.500 pessoas no total diferentes. Porque nos primeiros, ia no sábado e no domingo as mesmas pessoas. Sim. Então tinham 1.200 no primeiro, 1.400 no segundo e assim por diante. E aí o Sesc chegou para mim e falou assim, querido, você não cabe mais aqui, Você né? não tá cabendo aqui. Aí eu fiquei pensando Santa Fé, falei, Santa Fé, o que a gente faz? Ele falou assim, então, no nível que você levou a coisa, a gente não tem mais como participar disso. Bancar isso sozinho ficou muito caro. Porque a gente queria fazer um curso para 35 pessoas. Mas a gente achou maravilhoso crescer, evoluir, porque a gente saiu em todas as revistas. Aí estourou. Todas as revistas de artesanato. E aí a Santa Fé viu uma divulgação, uma publicidade gratuita que eles estavam recebendo por conta de um curso que eles estavam investindo um valor, mas que aparecia muito. Aí ele falou, eu falei, então posso fazer com o meu nome? Ele falou, pode. Eu falei, então tá. Bom, se o Sesc Pompeia não me serve mais, eu não caibo mais ali, pra onde que eu vou, gente? Na minha cabeça, a minha limitação de espaço de São Paulo era muito grande. Eu tinha uma limitação muito grande de conhecer São Paulo. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Falei, não, vou pesquisar, mas imediatamente me veio na cabeça o Parque Ibirapuera. Aquele espaço lá. Aquela marquise do Parque Ibirapuera, que é um lugar que eu acho lindo. Liguei na Secretaria de Cultura, Arejado, a gostoso. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e falei, gostaria de saber informações sobre usar a marquise para fazer um curso de bordado. Um curso de artesanato. Ah, que bonitinho, vem aqui. Aí eu fui lá. Acharam que ia ter 10 pessoas Não, eu usei do preconceito que as pessoas tinham pra acessar. para ganhar o espaço. Na verdade, eu tenho que revelar que eu fiz aquela cara de coitado, de tipo assim, não, vai ser um cursinho de artesanato, fazer um bonequinho. Ah, quantas pessoas? Ah, umas 500. Olha lá, 500 pessoas. Que graça, gente, esse menino, né? Olha, aproveita, Tão novinho. aproveita que tá sonhando e pede um pônei, né? Que vai ter. Né? E aí, falei, tá, beleza. Resolvi fazer o quê? Um gnomo. E aí o gnomo, ele era a grande febre do momento. Teve um negócio com um gnomo. Que a Xuxa tinha o gnomo puxando a cobertinha dela. É verdade. Você colocava uma maçã pro gnomo pra ele se alimentar e a maçã... Tinha uns negócios assim, né? a maçã não apodrecia, ela secava por dentro e não apodrecia, não dava bicho. E só via um monte de gente comprando maçã pra colocar em cima do móvel. E aí, vou fazer um curso de gnomo. Ah, imagina que coisa ridícula, coisa besta. Quem é que vai querer aprender a fazer gnomo? Molecada. Você acha que molecada gosta de artesanato? Acho que sim. A gente fez. Cara. E aí fomos pro Parque Ibirapuera em 2 dias, dia 16 e 17 de agosto de 1992. No dia 16, era das 2 às 6 da tarde. E no domingo, dia 17,
era das 10 às 2 da tarde. Das 10 da manhã às 2 da tarde. O mais legal é que no domingo era o dia que o Fernando Collor pediu para todo mundo sair de verde e amarelo para mostrar sua brasilidade. Aquele negócio que se lascou, né? Se lascou, porque tava no Ibirapuera, tava todo mundo de preto. Se lascou legal. Tava todo e ele ainda mundo... tirou o dinheiro na conta do pessoal, mexeu na... Tirou... Você não lembra dessa época? Eu lembro. Oxe, eu fiquei com 25 mil pitombas na época. Pitoma. Eu não lembro qual que era a moeda. Eu tinha 150 mil pitombas, que eu tinha trabalhado pra cacete no Natal. Contabilizava em pitombas. Hoje é pitombas, merreca, o que você achar melhor. E fiquei com 25 mil. Foi uma loucura, a gente não tinha dinheiro pra comprar comida. É verdade. Né? Porque eu trabalhava com vitrine na época. Também foi o que me forçou a fazer o trabalho com artesanato, foi essa... Migrar ali. Assim, não tinha como fazer o trabalho de vitrine. Porque era totalmente supérfluo, né? É. E aí, pra empresa, eles não iam gastar dinheiro com vitrinista, eles iam gastar dinheiro com eletricidade, com água, com básico, né? insumos para poder fazer o produto deles, com gente que fosse vender, não com decoração, né? Sim. E aí foi aí que eu entrei de cabeça no artesanato. E aí foram 5 mil pessoas. Putz, grila. Em 1992, sem Meu Facebook, Deus, sem Orkut, sem Instagram, sem Twitter, sem TikTok, sem nada. O que eu fiz? Eu ia nos lugares e falava assim, vou fazer cada dia uma cara de criança mesmo. E eu fazia cara de bocó. Falou, deixa aí lá, vamos lá. Vamos dar um crédito pra esse moleque. E eu fui na Veja São Paulo, fui na Folha de São Paulo, fui no Bom Dia São Paulo, no SPTV, no Jornal Hoje, e eles falaram. Caraca. E aí, quando a gente chega lá, no dia 16, olha pra Ibirapuera e fala assim, gente, isso aqui é muito grande. É muito grande esse negócio, gente. Não vai dar conta. E aí não tinha mesa e cadeira pro povo sentar. E eu falei, como é que vai fazer pro povo sentar, gente? Mas a gente imaginava que fossem tipo 1.000 pessoas. Vamos chutar, já veio outro no outro evento, veio umas... Né? Eu divulguei para 2.000, mas eu falei, deve vir umas 1.000, porque Ibirapuera é longe. É. De repente, a gente começa a olhar as formiguinhas chegando assim. E as pessoas com a sacolinha, que eu já pedi a doação de alimento na época. E elas vêm com uma expectativa altíssima, né? Então, na época, ninguém vinha com expectativa nenhuma, porque ninguém sabia o que era aquilo. É. Ninguém sabia o que ia acontecer. Vamos ver o que vai rolar, né? Foi o primeiro grande evento de artesanato que aconteceu no Brasil, foi esse curso. Antes de Hobby Art, antes de Mega Artesanal. Nossa, Hobby Art, é verdade. Né? Antes disso tudo, ninguém tinha feito um movimento tão grande envolvendo artesanato. Não tinha. Nossa, isso sempre me impressionou muito. Eu falava assim, como tem esse tanto de gente aqui? Pois é. Aí as pessoas vieram e tava frio. Aí um amigo meu foi lá e buscou o som. Porque a gente tinha que falar com as pessoas. Alcançar, né? Sabe? Porque eu falei assim, eu achei que viessem umas 1.000 pessoas, eu tinha assim uns 25 professores. Eu falei, não, eles vão espalhando a informação. E vai trabalhando as equipes. Tudo bem, ei, que beleza. Eu não preciso falar nada. Quando chegou aquela quantidade de gente que você não viu o fim, eu falei, Aníbal, pelo amor de Deus, me ajuda. Pega lá um som na escola da sua mãe. Peguei o Norton, um amigo meu, e o Du. A gente foi até minha casa e a gente pegou uma mesa, tipo essa aqui, com 4 pés da Tokstok. E um tampo que era uma mesa, uma porta. Sabe quando você compra a porta na Leroy? Sei, você sei. põe 4 pés e vira uma mesa? Ah, sim, você pegou lá, cavaletezinho ali. Não, era aquele pé do Tokstok, sabe? Que você faz quinheque, assim, encaixa. Aí, a gente foi até em casa, soltei os pés. Nivelou lá. Era uma porta formicada, já fórmica, né, pra poder trabalhar. E a gente colocou em cima do Fusca do Norton. E aí, o Du ficou segurando de um lado, eu segurando do outro, e o Norton dirigindo assim, tipo... Que tipo, segurando aqui, outro aqui. Porque Fusca, né, só tinha 2 janelas, né, não tinha 3. Tem isso. Mas eu morava na São Carlos do Pinhal. Não, na Alameda Jaú eu morava. E o Parque Ibirapuera era consideravelmente perto. Uhum. Entre a Pamplona, ali, sabe, perto da Pamplona. Então, a gente andou, mas assim, o carro ia andando, eu falei, não corre, porque o vento batia e levantava a porta, né? Daqui a pouco se meu Fusca voasse, né? Nem falasse. Era mais ou menos isso. Se fosse de lado, virava um avião, né? Ah, fácil. Aí a gente levou lá, entramos no Parque Ibirapuera com o carro, montei a mesa, montou o som. Aí eu subo na mesa e falo assim, meu Deus, o que é isso, gente? Era uma quantidade assim, era aquele monte de gente de preto sentado no chão.
Eu falei, bom, gente, o negócio é o seguinte, boa tarde, meu nome é Marcelo, a gente vai fazer o trabalho de gnomos aqui e queria pedir desculpas que não tem mesa e cadeira para todo mundo, que não tem como... Ah, o material também a gente tinha planejado para tipo 500, 1.000 pessoas no máximo, vieram 5.000, a gente vai ter que repartir, tá, gente? Vai ter que... Cada um pega um pedacinho para fazer, tá? Era do Epoxy na época, tu falava. Aí, mas cada um tinha levado seu vidrinho para fazer o corpo. A gente pediu um vidro de rinossoro, olha que louco. Era um vidrinho marrom, assim. E aí, então tudo bem para vocês dividir? Desculpa por isso. Não, tudo bem. E foi outra coisa, o vento, não tem como evitar, porque a gente está na Marquise do Parque Ibirapuera, que é o lugar mais bonito de São Paulo. Tem essa natureza toda aqui. É bem arejado, né? Bem arejado, só que venta. Mas como dizia Fernando Pessoa, só para sentir o vento já vale a pena ter nascido. E aí as pessoas aplaudiram. Falei, ufa. Tipo, sabe quando você tem limite no cartão de crédito e o cartão é aceito? Foi isso que eu... Ai, fui aceito, graças a Deus. E aí, e aí eu comecei, falei, eu preciso fazer essas pessoas se entreterem, eu preciso fazer com que as pessoas entrem no clima. Eu falei, gente, todo mundo fica todo mundo de pé. E peguei uma música, como é o nome do grupo? Agora esqueci. Era um grupo que tinha na época de música, tan, 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 e era bem agitada. Eu vou lembrar o nome do grupo depois. Falei, coloca essa música. A gente plugou lá o toca-fitas, né, fita cassete, colocou a música, e aí fiz todo mundo dançar, bater palma, soltar o braço, jogar pra baixo, dar uma volta, dar risada. Começou né? aí essa coisa de você interagir mais. Porque, na verdade, a ideia de fazer o pessoal dançar era fazer com que as pessoas entrassem no mesmo nível de energia. Sim. Porque eu tava sentindo que a gente tava nervosa, que a gente tava engraçado, tava gente que tava com sono. E eu queria que todo mundo ficasse com o mesmo pique. Que legal. De... Na mesma vibe. A mesma vibração, exatamente. E aí, botei o povo pra dançar e deu certo. Falei, opa. Peguei mais uma chave aí, né? E aí eu falei, bom, preciso entender melhor essas coisas, né? Como é que funcionam. E aí comecei a estudar sobre movimento de corpo, a batida da música, fui fazer fonoaudiologia para poder falar melhor, porque eu falava tudo muito rápido. Eu não conseguia falar hambúrguer, porque saía hambúrguer. Então eu fui começando a estudar, melhorar, a prestar atenção nas pessoas que estavam fazendo coisas diferentes. Então eu via, por exemplo, assim... Começar a fazer uma modelagem de quem tá fazendo... pegar informações, né? O Ivaldo Bertazzo, por exemplo, que fazia uma dança toda de meio... Arábica. Não é étnica, é uma dança meio meditação, assim, uma coisa meio espiritual. Falei, que bonito esses movimentos. Comecei a repetir esses movimentos, trazê-los para minha realidade. E aí comecei a colocar músicas que tinham uma batida que me ajudasse a fazer as pessoas vibrarem. Então eu peguei aí o Lulu Santos grava Dancing Days, que era um sucesso dos anos 70, e o começo é assim, dan, 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 bem suave. E aí depois começa assim, para, pá, 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 pá. Eu falei, é o povo pulando. Ó, cada batida é o povo pulando. Até hoje você usa, né? Uso até hoje. E você usa bastante Ivete também, né? E Ivete é minha ídola, né? É minha ídola. O Tempo de Alegria, eu acho que ela escreveu para a minha pessoa, inclusive, né? Quando eu ouvi Tempo de Alegria a primeira vez, eu comecei a chorar, porque eu falei, tudo que ela tá falando ali é o que eu sinto quando eu falo com as pessoas aqui. Ela é muito a minha realidade, o Tempo de Alegria. E hoje as pessoas ficam esperando, né, essas músicas já num evento seu, né? Numa mega artesanal, por exemplo, tem os mané que vão lá e colocam o Tempo de Alegria pro povo dançar, né? Aí as pessoas falam assim, não, essa música é do Marcelo. Mexe não. Não. Essa não. Tem as fãs já. Tem. E elas se revoltam. Eu vi a Ivete, saí correndo ali, falei, a Dargan, não era? Marcelo. Aí eu fui lá brigar, essa música é do Dargan, tira isso daí. Aí outra colocou Gretchen. Quem coloca Gretchen é você, meu filho. E eu dou risada. Eu não sou dono de nada. E lógico que a Ivete é uma música fortíssima, né? Sim, é a música que agita, né? Ela faz tum, oh. Não tem isso, como. Lógico, movimenta as pessoas, mexe no cardio. No cardio das pessoas, exatamente. É uma coisa que a música é feita para fazer as pessoas vibrarem, né? Não tem como ficar parado ali. Né? Exato. Então tudo foi uma evolução. Aí eu falei assim, não, uma música internacional não, eu tenho que fazer uma música que as pessoas cantem comigo. Sim. Então eu comecei a usar Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar, mas não a versão do Tim Maia, porque ela é muito lenta. Você pegou uma mais hit. Eu peguei uma música de um grupo chamado Hill Sound Machine, um grupo dos anos 80, que regravou, ou 90, regravou essa música, e eu pedi para um amigo meu que é DJ,
Eles fazem uma dá uma mixagem. pequena acelerada na música. Então ela ficou um pouquinho mais acelerada para ter um punch mais legal. Eu vejo que é tudo muito intuitivo, que você foi. Ninguém deu um curso para você sobre isso. Você foi Não. aprendendo, modelando, né, Exato. fazendo benchmark. Isso sempre teve em você, Marcelo? Essa coisa de sempre melhorar, aprimorar, observar o ambiente que você tá. Veja bem, Flávio, uma criança gay dos anos 70 tem que provar 5 vezes mais do que um cara que joga futebol, handball, basquetebol, toca violão e pega as meninas. Porque tem que provar, né, pra sair daquela... Tem que provar que você é competente, que você é capaz, Fazendo artesanato que aí. você não precisa fazer parte de um padrão para fazer sucesso. Então tudo sempre foi muito cansativo. Porque as pessoas estão sempre Exigia cobrando, muito de você. exigindo muito. Então assim, eu estava conversando com uma pessoa, uma menina loira, linda de morrer, bem-sucedida, viajadíssima, bem situada financeiramente, profissional de sucesso. E ela falou assim, eu não sei por que essa coisa, esse mimimi de que tem que provar que é competente toda hora. Eu falei, pra você que faz parte de um padrão, que não sofre nenhum tipo de preconceito, Ela tá tipo high level naquele negócio tipo assim... você não tem que provar nada. Você entrou no hotel, as pessoas abrem a porta e falam, quer uma champanhe, querida? Né? Aí, quando você não faz parte de uma minoria que sofre algum tipo de preconceito que você tem que provar, mas quando você chegar nos 60 anos, que o preconceito contra a idade atingir você, a gente conversa. Aí você vê né, com essa história toda da... Esqueci o nome da que faleceu agora recente. Rita Lee? Não, da Palmeirinha? Palmeirinha, né? Cara, começou com 65 anos, né? Com 60 e poucos anos. Isso é impressionante, né? Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 61. Sempre 61 é tempo, né? anos. Sempre é Ele tempo. falou, vou abrir uma rede de televisão. Tinha Tupi, ou TVS, não, Tupi. Né? E Excelsior, na época, que se eu não me engano, as redes mais fortes. Excelsior. TV Excelsior. Depois teve a Rádio Excelsior. Rádio Excelsior. Fazer os barulhos a onda assim, no tipo, ar. Fazer os barulhos tudo assim, tipo, sonoplastia. Não, a Excelsior FM era a rádio mais popular dos anos 70 na época da disco. Que ficava lá, play, hack, solta. Ah! Aí fazia tocava, isso também? começava a música Let's Dance, Excelsior, vai. Não! Já dei que... Não! Ele falou o nome da rádio Não no meio fala da no música. meio. Você estraga na gravação. Nossa, o que teve de radialista xingado. E aí o Roberto Marinho fala assim, vou abrir a Rede Globo de televisão. E abriu em abril de 1965. Um mês antes da minha pessoa nascer, nasceu a Rede Globo. Caraca. A gente tem a mesma idade. Com 61 anos de idade, o cara fundou a Rede Globo. Ana Maria Braga começou a se apresentar na televisão com 40... Opa, desculpa. Com 40 anos de idade, 43, 41 anos de idade. Uma coisa mais ou menos assim. O Ney Mato Grosso começou a cantar com 31 anos de idade. Caraca, eu não sabia. É. E assim, Era os Secos e Molhados, né? Nos Secos e Molhados. Ele era artesão antes de ser cantor. Tá brincando? É. Ele vivia de artesanato de couro. Não sabia. Tanto é que as Aham. roupas dele são super artesanais, são as roupas... Ele fez muitas das roupas dele, inclusive. Né? Hoje quem faz são grandes estilistas que fazem Sim, pra ele. agora já Mas tá. ele fez muitas roupas dele. Muitas das roupas foi Que ele que fez. legal, cara. Como a Rita Lee também fez muitas das roupas dela, desenhou, criou os figurinos, fez algumas coisas. Aliás, tenho visto foto delas lindíssima aí, jovem, né? É maravilhosa. Nossa, lindíssimo. E as roupas dela tinha muita coisa de crochê, de macramê, de bordado, muita coisa de feltro, que ela também confeccionava as roupas dela artesanalmente. Que louco. Foi uma grande tristeza não ter conseguido conversar com ela sobre isso. Mas você chegou a conhecer? Não. Não. Mas o Ney Mato Grosso você O conhece? Ney Mato Grosso eu você já conheço tem há vários. 40 e tantos anos. Um dia eu falei, vou conhecer esse cara, e fui. Mas tudo eu vejo que você sempre se joga muito, né? Você não fica É esperando. porque eu não acho que a vida seja um replay, seja uma gravação. A vida é ao vivo, ou é agora ou não é. Ótimo, sensacional. E aí você fica perdendo tempo. Não sei se eu devo tomar um sorvete. Meu amor, se joga de boca nesse sorvete, Manda bala, né? né? Sabe? Ai, achei o gatinho super bonitinho, mas aí eu não sei se ele vai dar bola pra mim. Ué, então pergunta. E aí, gato, vamos tomar um café? Vamos beber uma cerveja? Você pode se surpreender. E ele pode ser um gatinho e ter mau hálito. Né? Exato. Então você fica, de repente, está enaltecendo muito alguém que só é bonitinho, e aí o cara fala, não tem repertório, não fala nada, mas se você não for conhecer, você não vai saber. Exato. E outra coisa, ninguém vai morrer de não, né? É.
Eu tomei isso pra mim, mudei um mindset na minha mente no sentido do não. Eu transformo assim, sempre que eu vejo um não, eu falo, caraca, que legal. Por que eu falo que legal? Porque eu falo, eu tô mais próximo do sim agora. É verdade. Tem uma média de uns 10 não que você vai tomar, né? Pra conseguir um sim, né? Eu não sei se existe uma estatística para isso. Tem uma estatística. Mas se a pessoa não sabe lidar com o não, Saber lidar, né? pelo amor de Deus, se mata. E como que foi essa coisa, Marcelo? Você tá lá com um monte de gente já, um volume de pessoas com essa idade super novo. E hoje, quando você chega nos eventos, existe uma expectativa muito forte das pessoas com você? Em São Paulo, sim. Em São Paulo, sim. Porque São Paulo eu faço há muito tempo. Mas é muito normal eu viajar para algum lugar que as pessoas não me conhecem. Eu nunca tive a pretensão de que todo mundo sabe quem eu sou. Eu sempre me surpreendo positivamente com a repercussão do público. Aí, por exemplo, eu faço antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia eu não fiz nenhum curso ainda depois da pandemia. Sério? Só fiz mega artesanal. Sempre Mas os meus eventos de Ibirapuera, grandes e tal, por quê? Porque eles custam muito caro. Porque eu gosto de oferecer um curso para 2.000 pessoas com um telão de LED de qualidade, com um som de qualidade, Sim. com um palco de qualidade, com uma equipe de qualidade, com um lugar de qualidade. Isso custa caro. Só que fazer um evento no pós-pandemia, ele teve lugares que aumentaram 10 vezes os valores. Putz, é verdade. Assim, eu alugava uma câmera, por exemplo, para fazer uma transmissão ao vivo, tipo Tem que ter o link, R$300. tem que não sei o quê, né? É, só assim, só uma câmera que tem um link, de repente tem uma câmera aqui, pof, eu preciso para fazer uma transmissão ao vivo, né? E aí eu preciso que tenha um cabo de rede para encaixar na chanela, para fazer o streaming e tal. Eu alugava por R$300. Uma câmera dessa antes da pandemia. Hoje eles estão me cobrando R$2.500. Verdade. É verdade. Eu falei, meu querido, eu não quero comprar a máquina. Eu só quero alugar. Eu só quero alugar por 2 horas, sabe? Então acho que as pessoas viajaram muito. Eu não sei se você lembra, se vocês lembram dessa época, nos anos 2000, quando explodiu a febre do site. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí as pessoas começaram a sair dos jornais, da televisão, das revistas, para fazer os grandes sites. Sim, sim. IG, Terra, Quem UOL. não tinha site tava... Era tipo, coitado dele, você gente, não tem site. Você não tem site. Então, Nem assim, fala comigo. Você não nem tem fala site. comigo, gente, aí eu desaitado. Não. Não. Então as pessoas saíram desses lugares e foram para os sites, né? E aí as revistas tiveram que contratar jornalistas às pressas para poder criar a sua equipe, para ter uma equipe de jornalismo para poder construir as revistas. Assim, muitos amigos meus saíram, pessoas que estavam há anos na face a face da Manequim, na Criativa, na Crescer em Família, Pais e Filhos, foram para os sites. Bacana. Isso durou 3 anos no máximo. Os sites começaram a quebrar. Todos. E aí o que está acontecendo hoje? A produtora fala assim, vou fazer uma transmissão ao vivo, são R$10.000. Mas estava 2.000 antes do... O que aconteceu nesse período? Aconteceu? Né? Todo mundo resolveu fazer transmissão ao vivo, fazer live, todo mundo resolveu que ia ser a nova Marília Mendonça. Eu quero 3 milhões de pessoas me assistindo, né? Vou ter o patrocínio da cervejaria ali. Então as pessoas viajaram. Quem queria fazer a live e quem ia executar a live, né? E as pessoas começaram a viajar nos preços. O lugar que eu fazia o meu curso ali na Paulista, num hotel, que eu pagava R$2.500 de aluguel a sala por um dia, passou para 14. Caraca. Isso é verdade, não estou inventando. Assim, tipo, não tô... foi 14 mil reais. Eu falei assim, meu querido, você custava 2.500 antes? Passou só 2 anos, foi para 14, né? É assim, porque todo mundo começou a pedir. Sala. E eu ajudei muito eles a divulgarem o salão deles, que ninguém conhecia, ninguém sabia que tinha um salão tão legal ali. Mas eu fiz muito evento bacana lá, com imprensa, com gente de televisão, com gente. E aí as pessoas começaram a conhecer e também começaram a pedir para ir lá fazer. Um hotel super bacana, que ficou inviável. Inviabilizou, né? Assim, tá, água, então, pelo menos a água vocês me fornecem. Não, a água. A da torneira. É um filtro que eles têm lá na cozinha, porque eu já fui na cozinha várias vezes. Um filtro. R$30 a jarra. 1,5 litro de água por R$30 que você pegou na torneira filtrada? Meu Deus do céu. Que isso, gente? Então as pessoas começaram a ir para um lugar de viagem. Isso não é ser chique, não é ser sofisticado, isso é ser imoral. Não faz nem sentido. Né? Não faz nem sentido. Aí, por exemplo, eu trabalho com uma produtora de Joinville, um pessoal super competente, que vem de Joinville para São Paulo para fazer minhas transmissões ao vivo. E sai mais em conta. Sai mais em conta,
porque primeiro que eles são o valor de lá é mais baixo, mas assim, eles são parceiros, eles compram a briga. Não, a gente vai de carro, a gente se hospeda, a gente cumpre, e eles me deixam pagar em 2 vezes e fazem um trabalho primorosíssimo. As pessoas querem muito resultado sem fazer por onde. Sem fazer nada. A última live que eu fiz com uma produtora de São Paulo, o cara achava, a gente tinha certeza que ele era do Spielberg. Chegou lá com um chapéu, uma cadeirinha especial. Não, assim, tipo, tira esse negócio daí. Eu falei, não, isso aqui é a parede de casa, não vai tirar. Não, aliás, não é porque eu não quero, né? Não tem como. Era uma estante que eu construí para formar um bloco de parede que estava chumbado em cima. Não, vamos tirar, é fácil de tirar. Eu falei, não vai tirar, é uma parede. Fácil de tirar. Nossa, tá muito difícil trabalhar com você hoje. Eu falei, opa, obrigado. Foi a última frase que ele falou para mim. No caso, eu sou, né, a pessoa expert. Então, e o que vai acontecer? Obviamente, essas transmissões ao vivo vão parar de ser feitas. Os podcasts também têm um prazo, assim. Tem podcast de tudo hoje, né? Da conversa da galinha com o porco. E aí, uma hora vai parar. Quem vai ficar? Os podcasts que são realmente relevantes. Uma coisa, né? Legais. Porque eu acho que o podcast é uma coisa muito bacana. Né? Eu que sou fã de rádio, que adorava trabalhar, que tinha vontade de trabalhar em rádio, o podcast pra mim é uma... Putz, você já uma fez realização. entrevista em rádio, inclusive, né? Hã? Já fez entrevista em rádio que eu já vi. Eu já fiz, inclusive, tinha uma rádio Eldorado, tinha um programa chamado O Programador Sou Eu. E aí você mandava uma lista de 10 ou 12 músicas, se eu não me engano. Ah, que legal. E você ia lá. Hoje na Rádio Eldorado, o programador sou eu, Marcelo Dargan, apresentando as músicas que tocam o meu coração. E aí você vai... Até tem uma voz de locução boa. E aí... Você colocava e tocava as músicas, apresentava, falava quem era, e faz sentido pra você. Tá. E eu fui 3 vezes. Eu, quando comecei, foi no primeiro podcast, eu apaixonei. Eu falei, é muito legal. Eu tenho que fazer isso. Eu adoro fazer isso. Tem que falar, tem que trazer isso aí, é muito agradável. Marcelão, o papo tá muito top, assim, mas a gente vai chegar na hora do Lasca o Bambu. Mas não tá nem tempo disso ainda, gente. A gente vai pra essa parte aqui, vai ter muita coisa emocional que vai mexer com o seu coração. Então eu quero que você entre na profundidade de algumas coisas que a gente falou um pouco de você com uns 20 anos pra cá, né? Contou bastante coisa de como desenrolar e trazer, né? Eu acho que tem bastante coisa que a gente falou sobre como trazer o público, né? E o que você fez de diferencial. Mas agora é a hora que a gente lasca o bambu com carinho do convidado. Lasca a chapuleta. Lasca a chapuleta. E aí a pergunta é... Eu já vou começar assim. Quem que era o Marcelo com 5 anos de idade? Uma criança sonhadora que eu acho que mantém esse sonho até hoje. Eu sempre fui muito, muito criativo, muito lúdico. Eu conseguia ver coisas que as pessoas não viam. Se eu olhar para essa porta, eu vou enxergar ali uma coisa que as pessoas não estão vendo. Ela existe, só que as pessoas não veem. Os detalhes. E desde muito criança eu era assim. Que signo você é, Marcelo? Gêmeos. Tá. E assim, por exemplo, eu gostava de andar em cima do portão de casa. Sabe o portão que é fininho? E balança? De 1,5 metro. Ficava se equilibrando ali. E eu ficava, tipo, achava que eu era ginasta olímpico. Eu ia pra lá, ia pra cá. Eu subia em corda, em árvore. Era lúdico, era leve. Você já se imaginava, assim, com coisas, circo ou alguma coisa ligada à arte? A arte sempre. Sempre. Eu adorava desenhar, adorava cantar, adorava dançar. Sempre gostei de arte. A arte, ela faz parte da minha vida desde criança. Minha mãe fala isso também. Desde muito pequeno, eu sempre estava ou desenhando, ou pintando, ou pegando um caroço de manga, colocando no sol para secar para eu pintar. Que louco isso. Eu vi. É que eu falo assim, de você enxergar o além da coisa, sabe? E aí, quem que era uma referência para você nessa época? Ou assim, na fase de... Referência nessa época? Ou até entre 5 e 10 anos? Entre 5 e 10 anos, eu acho que é Vila Sésamo, o Garibaldo, a Sônia Braga. Mas da família? Da família? Não tinha ninguém. Pai, mãe? Não. Meu irmão era uma imagem muito forte pra mim, porque ele era um cara muito determinado, assim. Ele era bem nervosinho, sabe? E aí ele batia nos meninos, jogava futebol, fazia todos os gols, tocava violão. Ele fazia tudo. Era o completinho. Ele era o completinho. Modelo completinho. Ele era tipo o modelo GLX Super, sabe assim, Primers. Vem com tudo. Já vem com tudo, com teto solar, toca fitas, com um hack assim que se tira. Ele vinha com tudo assim, ele era perfeito, lindo de morrer.
E eu era fã dele, como sou até hoje também, achei um cara foda. Ele mora no Brasil. Mora em São Paulo, na Vila Monumento. Só a sua irmã mesmo que mora fora. Só. Que aí tem os seus sobrinhos que eu vi lá, o Gabriel e o... Que você viu aonde? Vi numa foto. Você com eles, não sei se é... Aonde, exatamente? Foi hoje, né? Porque eu sou muito, muito tio coruja. Tem dois, eu acho que eu vi na foto hoje. No Instagram. vídeo que eu coloquei acho que eu vi. eu tô caindo assim do outro. É o Gabriel e o Daniel. O Gabriel hoje tá com 34 anos. São deles, Não, da sua são irmã, da Maria, minha outra irmã. que tá na Espanha. Não, essa é a Cris. Ah, tem outra? Gente, desculpa. Essa é a Cris. A Cris mora lá, tem 3 filhos. O Rafael, que tá com 19 anos, que tá na Holanda estudando. E o João e o Miguel, que são gêmeos e estão estudando o ensino Tem fundamental. gêmeos na família. Que são o oposto fisicamente, emocionalmente, são divertidíssimos, maravilhosos. Todos eles fizeram muito artesanato comigo também, né? Sempre. Que legal. Aí tem o Ivan, que tem a única menina da família, que é a Beatriz, que tá vai fazer 18 anos esse ano, acho. É 18 anos? A pandemia me deixou meio pirado. Então, Você pegou o Covid? Não peguei. Não pegou. Ela vai fazer 18 esse ano, isso mesmo. Que ela ia fazer 15 de 2020, e aí não teve a festa de debutante. Eles são lindos, né? Eu vejo eles assim. Não, fotos. são todos maravilhosos e sabe, absolutamente irretocáveis de tanta beleza. O Daniel casou ano passado com a Carol, fez 28 anos, e o Gabriel tá com 34 e me deu minha primeira sobrinha neta, Martina. Caraca, Coisa mais linda do mundo. que fofo. O que você falaria o Marcelo Dargan de hoje para o Marcelo Dargan de 5 anos? Não tenha medo, meu filho, se joga. Não perca tempo. Que legal. Eu acho que perdi muito tempo do que as pessoas iriam achar. Do que eu achava que eu deveria fazer. Será que eu devo fazer isso? Ficou muito nessa necessidade de aprovação de... Não de aprovação, mas de preocupação se aquilo poderia, de alguma maneira, incomodar as pessoas. Eu sempre gostei de deixar as pessoas muito confortáveis comigo. Sim, seus eventos também você faz isso, né? Deixa a pessoa ambientada. Sempre. Eu gosto muito de que a pessoa não se incomode com a minha presença, nem com a minha ausência. Então, Porque nem sempre você pode dar atenção para todo mundo, né? então quando eu falo com multidões, você tem que saber exatamente o tempo de aparecer e o tempo de sumir. O time certo, O né? timing certo de, assim, tipo, agora vocês vão trabalhar sozinhos e eu vou desaparecer. Porque elas precisam sentir minha falta. E quando eu aparecer, eu preciso ver Olha, uma coisa isso é rams. Eu não posso ficar enchendo... Tem gente que faz aula em público, fica 2 horas falando que nem umas matraca velha, e aí só enche o saco, não passa informação nenhuma. Não dá tempo nem da pessoa sentir falta. Que Não. fala, volta mais. E não tem absorção nenhuma daquela informação. É tanta coisa que você não pega. Exato. Né? Ninguém pega tudo. E aí a pessoa fica escrevendo? Não. Então, saiba ter o tempo de ação, o tempo de silêncio, o tempo de falar, o tempo de gritar, o tempo de não falar, de cantar, de dançar, de fazer. Você precisa ter um roteiro para isso. Sempre trazendo também emoção junto. Né? Mas eu sempre tive muito, assim, um sonho que eu tinha era viajar para fora do Brasil. E eu sempre tive muito medo de ir. Eu falei assim, querido, vai. Você fala, vai Marcelinho, vai. Vai, filhote, vai, se joga. Vai fazer aula de dança, vai fazer aula de canto, não tenha medo. Nessa que você falou que ia fazer aula, seu pai falou, você vai fora do Brasil, você não chegou a fazer? Não, porque ele morreu logo em seguida. Ah, tá. Então não deu tempo, assim, disso Porque aí, ele morreu, a gente foi tudo trabalhar, né, bicho? E aí, começo dos anos 80. A mulher não trabalhava ali. Minha mãe não trabalhava, ela era proibida de trabalhar pelo meu pai, inclusive. Aí minha mãe era bem da safada, ela ia lá no Brás e comprava os armarinhos. Não, ela comprava mocassim, calça mocassino, top, peruca e fazia tipo a das Lu dentro de casa. Tá brincando? Ela fazia já tinha empreendedora. A gente entrava em casa, tinha um monte de mulher, e tinha Jafra, tinha Tupperware, tinha mocassim. O que tinha? E aí, 15 para 6, gente, recolhendo. Parecia assim, chegou o Rapa, cara, meu pai. Recolhia tudo e ela fazia. Isso que o seu pai vivo ainda, ela fazia. Eu lembro, assim, ela comprava umas roupas super modernas lá no Brás. E aí, às vezes, era muito engraçado. Ia ela, minha tia, e os 6 filhos. 2 da minha tia e 4 da minha mãe. No Brás. Oriente, Rua Maria Marcolina, comprar as coisas para vender nesse bazarzinho chique dela. E aí, você pensa que ela perdia um dos 6? As duas, era Hitler de um lado e Mussolini do outro. A gente não podia bobear que a Havaiana vinha com GPS. Pá! E elas nunca perderam a gente. Havaiana voadora. A gente se respeitava, a gente tinha um respeito muito grande, uma obediência muito grande. Sim. E a gente fazia tudo que tinha que fazer, ó, quietinho.
E a gente ia e voltava. A única coisa que a gente fazia de muita safadeza, a gente ficava cantando a música da Polenta dentro do ônibus. Música da Polenta? Você não conhece? Qual que é? Vocês conhecem a música da Polenta? Eu não. Quando você planta la bela polenta se planta così. Se planta così. Ai, 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 bela polenta così. Tchá-tchá-bum, 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 bum, bum, bum. Aí... Sensacional. Só que essa música é assim, você planta, você água, você cresce, você flore, você colhe, você cose, você manja e você caga. Então a gente cantava essa música quando você cose la bella polenta. Então você canta essa frase inteira só mudando o verbo em italiano, que meu avô, logicamente, que ensinou pra gente. E aí a gente no final, e elas, quando a gente ia chegando no final, as duas olhavam assim pra gente, tipo, vocês não vão fazer isso. Os 6 sentados no banco de trás do ônibus, sabe aquele último banco lá no ônibus? Sei. E aí, Do fundão. Quando você... E as duas já levantando assim, e a gente gritava, caga lá! Aí elas assim... O ônibus inteiro ria. Terrorista. Era muito engraçado. Que legal, Marcelo. O que você mais gostaria de fazer que você não fez? Você Mas falou um pouco gostaria da de fazer viagem. que eu Você não falou da fiz? viajar mais, né? Mas outra coisa. Você falou, que eu faria. Ter adotado uma criança. Eu queria muito ter adotado uma criança. Mas eu deveria ter feito isso com 35, 40 anos no máximo. Entendi. Hoje, eu não, por responsabilidade emocional, eu não faço isso hoje. Tenho muita vontade, mas não faço. Mas eu deveria ter feito isso lá nos 35, 40 anos. Legal. 3.000 pessoas no evento. Ou um bate-papo com uma amiga. O que você prefere? Um amigo. O bate-papo com uma amiga dentro dos 3.000 lugares. Vem aqui que eu vou fazer um curso hoje. Que legal. Qual que foi o curso que você mais gostou? Assim, o que você falou, isso aqui marcou? Qual a gafe que você mais... Você falou, puta, isso que aconteceu foi terrível. Gafe? Ou sei lá, alguma coisa inusitada que aconteceu. Então, assim, gafe, eu nunca dei nenhuma gafe grave, assim. Eu tava pensando, tava vendo o Porchat, eu falei assim, qual aquela maior gafe que já fizeram com você? Eu não lembro realmente nenhuma gafe feia, assim. Eu sempre fui muito cuidadoso na hora de falar. Você tem esse cuidado. Sabe aquelas coisas assim, tipo, está em Cuiabá e fala Campo Grande? Teve gente que estava trabalhando comigo que fez isso. A gente estava em Campo Grande e a pessoa falou assim, boa tarde, Cuiabá! As pessoas vaiaram, porque eles não se dão. Então eu sempre, uma coisa que eu aprendi, fale devagar. Fale devagar. Então assim, estou aqui hoje, boa noite, meu querido. Dá tempo de você pensar. Flávio. Então, o meu cérebro, ele entra em uma rotação menor e consegue... é Flávio o nome dele. Porque você não pode falar o nome errado. Entendeu? Eu já falei aqui. Mas por quê? Porque a gente fala mais rápido do que pensa. Sim. Quando você reduz a velocidade da fala, o seu cérebro fala assim, ele está em dúvida. Olha lá, gente. Né? E aí, assim, eu aprendi a fazer isso, a diminuir a velocidade da fala para poder formular melhor o meu pensamento. A fazer brincadeiras assim, por exemplo, o que vocês acham que eu vou falar para vocês agora? Aí eu sou assim, eu não lembro o que eu vou falar para vocês agora. É uma brincadeira meio contra-intuitiva. É uma brincadeira que assim faz as pessoas se divertirem, prestarem atenção no que eu vou falar. Dá aquela pausa. Então eu evito as gafes dessa maneira. Teve uma coisa que aconteceu em Campo Grande, coincidentemente, que eu não falei de Campo Grande, que eu caí do palco. No último momento. Caiu? Diante de 500 pessoas. Caraca, machucou não? Porque machuquei feio. Eu tive uma luxação no ombro que meu braço veio parar no meio da perna, assim. Caraca. Que ficou com um buraco aqui. Sério? Sério. Porque eu rompi 3 dos 4 ligamentos que tem aqui no Brasil. Mas já faz um tempão. Foi em 2014. Tá. Mas você pensa o quê? Caiu o negócio, o palco tinha 1,5 m e eu fiz como se eu tivesse sido empurrado. E eu fiz essa luxação aqui porque eu tentei me segurar. No que eu segurei no palco, foi tão violenta a queda que eu rompi de segurar aqui. Eu senti, eu falei, puta, deu merda. Porque eu senti fazer... Cara, e aí eu capotei no chão. Terrível. Aí a Marcela veio, eu olhei meu braço, na minha cabeça eu já sabia que isso podia acontecer, já tinha visto pessoas falando sobre isso. Eu falei, Marcela, empurra pra colocar no lugar. Ela falou, o quê? Empurra pra eu terminar o curso. Você já viu em filme alguma coisa? Você falou... Coloca no lugar que eu preciso terminar o sorteio. E ela... Não terminou, tem que sorteio. E ela suave chorava.
Aí as pessoas vinham assim, com o celular. Vai logo, menina. Assim, tipo, fotografando. Ela começou a pegar o celular das pessoas. Apaga essa merda! Apaga essa... Eu fui parar no hospital. Fiquei 4 horas dentro do hospital, pelado numa maca, porque eu não sei porque me tiraram a roupa. E aí eu olhava assim, a Santa Casa de Campo Grande, um monte de gente, assim, desesperada, tudo cagada, com tiro, com coisa quebrada, com sangue. E eu no meio daquela maca, o que eu tô fazendo aqui, gente? Ele falou, eu tenho convênio! Não, eu pensava assim, eu tenho convênio, eu tô tirando o lugar de uma pessoa que precisa, e eu não preciso estar aqui. Sim. Né? Não é que eu não queria passar por aquilo, mas eu tenho... estava num lugar de gente que realmente precisava muito. Eu tô roubando um lugar aqui. Exatamente, estava ocupando lugar. E aí eu comecei a falar, Marcela, porque eu tava sem telefone. E aí veio uma enfermeira e falou assim, o senhor cala a boca. Eu falei, cala a boca, cacete. Chama a Marcela. Uma dor, mas uma dor, porque eu tava assim, eu tava com meu braço pendurado. Que já começou ainda. a esfriar, né? Não, já tinha esfriado. Já tinha esfriado. Eu tava chamando o urubu de meu lodo já nessa hora. E aí a Marcela apareceu, não sei de onde que ela veio. Falei, pelo amor de Deus, eu tenho um convênio, veja um hospital aqui de Campo Grande que possa me receber. E aí eu consegui ir para um hospital e eles colocaram no lugar. E a coisa mais divertida é porque eles me deram uma anestesia para poder fazer isso, obviamente, né? E eu tava assim... E aí me deram anestesia, eu entrei no barato total. E aí saíram os médicos do centro cirúrgico comigo na maca. Aí a Marcela, e aí, como é que foi? Nossa, ele fala, né? Porque a anestesia me deu um barato, eu tava... Contei a vida, já tava íntimo, assim. Palestrando ali no deitado. Então esse curso foi o mais marcante, assim, de uma coisa tipo... Forte, mas assim, né? eu tenho momentos de curso, assim, em São Luís, por exemplo, a primeira vez que eu fui pra lá, que tinha uma fila em volta do Sesc de São Luís. Eu vi um evento que assim, a fila era muito louca, assim, a mulherada correndo, assim, pra entrar, né? Não, isso é mega artesanal. Mega artesanal. No meu evento, ninguém corre. Ah, vai todo mundo calminho. Todo mundo calminho, porque eu tenho um chicote pesado ali, sabe? Você coordena ali, peraí. Não, porque assim, é pra ser organizado. É de graça. Com segurança. É de graça. A gente dá tudo para as pessoas, arrecada o alimento, mas não é bagunça. Então quando a pessoa chega, tem todas as mesas milimetricamente organizadas. Tem uma música tocando para elas poderem entrar. Tem todas as professoras com a mesma camiseta, sem aquele monte de broche, tudo bonitinha, limpinha, cheirosa, de batom passado. Um vídeo bacanérrimo passando no telão. Então quando elas entram, falam assim, opa, isso não é muquifo. É organizado aqui. É organizado isso. E aí elas entram, todo mundo bonitinho, dançando, cantando, bacana, mas sem correria, sem desespero, é tudo na alegria. Né? Mega artesanal que elas entram loucas porque elas querem pegar a senha do curso. Pra pegar a senha, porque são vários cursos. São vários cursos, elas têm que ficar pulando de stand em stand. Elas fazem estratégia. Você vai pra lá... Pega não sei o que, pega... Você pega... Então elas fazem... Pega 4, outra pega 4. E elas fazem, se organizam. Então uma vai pegar para as 13 horas, outra para as 15, outra para as 17. Elas se organizam. É pior que máfia, gente. É um evento muito legal, muito gostoso, né? Ali, o pessoal que faz tráfico em morros, essas coisas, aprender com elas como fazer as tramóias. Elas são super estrategistas. Vou colocar você numa fria agora. É. Da TV. Tá. Quem é a pessoa que é você pode escolher uma. Tá. Que é uma referência que você ama de paixão, que te ajudou pra caramba no seu processo, na sua... Olha, isso é injusto até, porque foram muitas pessoas mas que você pode ficar à vontade, se é convidado VIP, você pode falar quanto você quiser, mas fala. Não, assim, porque tem algumas pessoas que foram muito importantes. Então, a Cláudia Pacheco, por exemplo, é uma pessoa que faz hoje o Vitrine Aprende e Faça, na TV Pai Eterno, mas que merecia estar apresentando o encontro com Cláudia Pacheco. Não devia ter Patrícia Pérez, devia ser encontro com Cláudia Pacheco, porque ela é uma pessoa dinâmica, inteligente, divertida, bem-humorada, simpática, e me ensinou muita coisa. Sobre espiritualidade, sobre proteção dentro da energia da televisão, sobre forma de comunicação. Ana Maria Braga, que é uma pessoa que me ensinou a saber falar. Por quê? Um exemplo. Cheguei lá fazendo um trabalho de festa junina. Ela falar, e aí? O que a gente vai fazer hoje? Ah, uma lamparina para as festas juninas. É fácil? Não, não é fácil. Bom, se não é fácil, então a gente não vai ensinar para ninguém. E foi embora. Eu dei um duplo mortal carpado e falei, não! Volta aqui! Não é que é difícil, é um pouco... Tem que ter algum cuidado para fazer, porque a gente vai trabalhar com martelo. E aí eu me confundi na palavra, porque o martelo não dá para uma criança É a primeira vez que usar. você conheceu ela? Não, já tinha feito várias vezes. E ela sempre me desafia. Então ela fala assim,
Mas isso aí é fácil de fazer? Mas como é que faz esse laço? Isso aí é laço de loja. Como é que eu faço esse laço? Ela tem muito traquejo da TV, né? Ela sabe. E ela te põe numa situação que você precisa sair dela com dignidade, com educação e com o que você sabe fazer. Ela busca extrair da pessoa. E ela sempre faz aquele... Posso levantar aqui? Pode. Ela faz assim. Tá aqui conversando comigo, né? Assim. Mas ela botou a mão na cintura, levantou a sobrancelha, meu querido, se prepara. Que lá vem. E aí ela sempre me desafiou e eu sempre provei para ela que era possível de fazer. E aí ela falava assim: agora eu aprendi a fazer laço. Agora eu aprendi a colocar adesivo na mesa. Agora eu aprendi a fazer isso. Que legal. Então é uma pessoa que me ensinou a saber falar, a saber pensar antes de falar, que é uma coisa super importante. Sim, então, sair jogando, né? Acho fundamental. Então, da televisão, das pessoas com quem eu trabalhei, essas duas são primordiais. A Pacheco, porque eu acho que ela tudo que ela parece é pouco diante do que ela é de verdade. Uau. Ela é muito maravilhosa e acho que ela ela deveria estar num lugar de muito mais visibilidade. E a Ana, que a provocação dela, o desafio dela... Faz você ir pra frente. Me faz ir pra frente. Porque ela não faz isso por maldade, né? Ela meio que faz numa provocação porque ela sabe que eu rendo com ela. Tanto que quando começou Mas Você, tinham 60 ou 70 artesãos que iam todos os dias, tinha artesanato na televisão. Sim. Hoje a única pessoa que presta consultoria pra eles sou eu. Que legal. Entendeu? Que legal, né? Não tem mais o artesanato, mas sempre que eles precisam de alguma coisa, aí assim, por exemplo, eu indico uma Liga pessoa. pro Marcelo. Eu falo assim, eu queria saber alguém que fizesse X. Eu falo assim, não, pode ligar pra essa pessoa que ela é boa. Aí a pessoa vai lá, faz o trabalho, aí depois publica nas redes sociais. Porque eu fui chamado pelo Mais Você. Não, querida, você foi indicada por mim. Antes de... Mas isso que é legal, né? Porque você virou uma referência, né, pra eles. Né? Pra eles assim, porque isso otimiza demais o trabalho. Você sabe como que é difícil escalar um casting, né? E eles, quando a produção encontra com alguém que eu não conheço, fala assim, esse aqui é o artesão do Mais Você. Pra eles é isso. É verdade, é verdade. Eu sou o artesão do Mais Você pra eles, né? Legal. Marcelo, rir ou chorar? Rir de chorar. Chorar de rir. Chorar de rir. Legal. Não, rir de chorar também. Rir de chorar também. Você chora, começa a achar engraçado que você tá chorando, rir. E chora, dá risada de começar a rir do seu choro. E chorar de rir também é bom. Sempre rir. Então, eu acho que o choro é maravilhoso. O choro é necessário, sabe? Você se emocionar com alguma coisa, você colocar pra fora a sua tristeza, é super importante. Ninguém tá dando risada o dia inteiro, sabe? Então, assuma seu choro. Porque rir demais também é desespero. Desespero. Mas você tem que chorar até o ponto que você começa a achar engraçado você tá chorando e começa a rir. O que você diria pra alguém que tem pavor de palco? Não suba no palco. Não suba no palco. Não é pra você. Não é pra você. Eu tenho medo de algumas coisas. Eu não vou fazer as coisas que eu tenho medo porque eu não preciso fazê-las. Entendeu? Então assim, eu não gosto de tricô. Eu não vou pegar 2 agulhas. Se precisar, eu faço. Mas eu não gosto. Não é uma atividade que me dá prazer. Por que eu vou fazer isso? Artesanando, o canal. O que você faz pra você? Pra mim é uma delícia. Eu adoro fazer. Adoro. Assim, eu trabalhei com sócio, que foi super bacana. Mas quando eu fui fazer sozinho... Aí você encontrou a identidade. Eu adorei. Eu adorei. Porque aí eu comecei a colocar do meu jeito, com a minha cara. E aí durante a Pand, eu virei uma produtora, né? É uma forma carinhosa de falar com a Pand. Porque todo mundo passou por ela, né? Pandzinho. Você pode falar assim, aquele momento terrível que todos nós passamos. A Pand. E você pode falar, a Pand. Todo mundo passou. Fica uma coisa e a gente tá vivo, amor. Né? Então, a gente tá vivo. A Pand, foi a Pand. A Pand. Né? Que parece hoje que nem aconteceu, né? Em muitos casos você fala, não aconteceu nada mesmo. Parece. Então, assim, eu tava vendo. Sumiu o álcool gel dos lugares. O álcool gel é a coisa que eu mais sinto falta. Porque eu também sou muito apegado com álcool gel. Eu tenho um problema com álcool gel, eu gostei. Eu tô muito apegado, eu tenho álcool gel em tudo quanto é canto. Assim, minha necessidade é álcool gel, listerina e fio dental. É fundamental. Curti muito essa fase, né? Nossa, eu adorava. E aí depois eu levava o hidratante, porque o álcool gel dava aquela ressecada, já passava. E era super válido, porque tinha gente que tinha muito bafo, né? Então, a máscara... Nossa, é verdade, ajudou tanto isso. Falava chovendo, aquele perdigoto, né? Ajudou super. Ajudou muito. Não, e sabe o que é legal? Eu uso máscara hoje em avião. Sim. Aquele papo furado que fala que circula o ar e não sei o quê. Não, tô cagando pra isso.
É que eu durmo. E eu tenho. Você abre a boca. Se eu abro a boca, se eu babar, a máscara me protege. Pô, fica Põe bom. um óculos escuro, a máscara. E Ninguém vai tá- colocar nada. Se eu estiver roncando, as pessoas podem olhar. Quem é que tá roncando? Não dá pra Tá saber de quem é. máscara. Não. Eu viajo só de máscara agora. Foi a salvação da minha vida. Não é nem por causa de nada. por causa Não, do é sol. pra poder dormir à Fica vontade. super tranquilo. Porque eu tenho uma amiga chamada Marcela, que é bem da safada. É a mesma, Marcela? É a mesma Do braço? Marcela. É. Porque a gente trabalha 10 anos juntos, né? Ah, E aí, ela fez o quê? Me filmou roncando, dormindo, com a boca aberta. não postou, óbvio. Claro que não, porque ela podia ser presa por injúria. Por crimes da internet. Então eu comecei a... Quando veio a máscara, já veio, eu achei genial. Mas eu esqueci qual foi a pergunta que você falou. Antes, eu me desvirtuei. Eu falei do palco, depois a gente entra numa conversa aqui também. Ah, que o pessoal viaja, né? Mas aqui, vamos para outra pergunta aqui. O que sua alma É. pede para você fazer hoje? Ela pede todos os dias pra eu ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Pra eu ser verdadeiro. E eu respondo com a verdade. Você é muito transparente, né, Marcelo? Sempre muito verdadeiro. Eu acho que hoje eu sou mais opaco. É? É, porque eu acho que assim, Você já foi mais. a transparência excessiva te deixa muito fragilizado diante das pessoas, É. né? Quando você é muito aberto, muito As transparente, fragilidades ali, as né, pessoas, pra todo mundo. infelizmente, as pessoas acabam se aproveitando disso. Usam, né? É assim, não que usam, mas elas tentam usar. Elas tentam se aproveitar. E aí você faz o quê? Se frustra, se fica triste, se decepciona. Então, manter um pouco de opacidade é importante até para você, Sim. para as pessoas, você ser um mistério na cabeça das pessoas, sabe? Ninguém precisa saber de tudo, você não precisa revelar tudo. Você tem que ser correto, tem que ser ético, tem que ser verdadeiro, mas você não precisa ser um lago maravilhoso lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Deixa um pouco de opacidade, não se mostre tanto, porque você pode sofrer, só por isso. Sim. Tem que deixar um pouco também, né? Se resguardar naquela... Isso é fundamental, é fundamental. Quem fala muito acaba falando demais, né? É. Então, E você, nessa fase que você tá, o que você pretende fazer agora pra frente? a me aposentar. Vai fazer artesanando e vai encerrar agora. Não, assim, eu tenho vontade de fazer, trabalhar mais 10 anos no máximo. Realmente, assim, Mas você vai sumir da mídia, não? não sei, assim, eu acho que eu trabalho demais, sabe, Flávio? Eu trabalho, porque assim, quando eu trabalho com alguma coisa, eu não trabalho cumprindo aquele horário rígido. Sim, você tem a sua flexibilidade ali. Então, assim, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, por exemplo, o evento do Artesão do Ano, as pessoas acham que eu fico milionário depois, porque tem lá 10 empresas participando. Mas as empresas de artesanato são limitadas financeiramente. Você sabe disso, Sim. né? Porque uma empresa, por exemplo, que tem um mix de produtos muito grande, ela precisa dividir esse budget, esse orçamento do ano para várias frentes, não é só para aquilo. Dentro daquele Para assunto... conseguir captar isso aí era difícil, pelo menos eu Pois lembro. é, para entrar no assunto artesanato, que ela tem mais 10 possibilidades, dentro do artesanato ela tem anúncio, influencers, mega artesanal, né? Então você vai ser 0,0001 da possibilidade de pegar esse dinheiro. Então você acaba pegando pouco. E eu faço um valor acessível para as empresas para poder fechar. Eu quero que elas fechem. Não quero que não feche, né, aquela coisa. E aí, por exemplo, esse ano eu ia fazer uma transmissão via YouTube de uma maneira um pouco mais simples, porém, não vai ficar bom. Não vou entregar do jeito que eu quero. Então, assim, o pouco dinheiro que sobraria para comprar um sonho de valsa vai ser para contratar uma produtora para fazer isso. Então, todo o dinheiro que eu invisto ali dentro é todo o dinheiro que eu recebo das empresas. Eu não consigo tirar lucro do Artesão do Ano. As pessoas acham que eu fico rico, que eu faço para ganhar dinheiro, né? Tá vendo? Eu me chamo de Marcelo Barganha, que só faz de coisa por dinheiro. Eu gosto de dinheiro, você não gosta de dinheiro? Eu gosto. Alguém tem algum problema com dinheiro? Eu não tenho nenhum, eu tenho problema com a falta de dinheiro. Mas assim, as pessoas acham que é uma vergonha você fazer um trabalho e ganhar por Tem ele. muito problema, né, com esse bloqueio, Muito né? problema. Ai, você está fazendo... É mercenário. É mercenário que está fazendo... Você finge que está defendendo... Eu estou defendendo o artesão brasileiro. Mas também tem que ser... Mas, meu amor, eu tenho que pagar minhas contas também, como você. E o que as pessoas não entendem é que a primeira pessoa que tem que ser paga é você, né? Claro. Mas eu já fiz evento, por exemplo, esses de 25 anos de carreira, 30 anos de carreira, em que todo mundo recebeu exatamente o que pediu.
Sim. E eu não ganhei nada. Então existem outros tipos de pagamento que você recebe, né? Então, não é só o pagamento financeiro. Eu acredito muito que o dinheiro é uma consequência. Com certeza. Eu tenho plena certeza disso. Quando uma pessoa fala, vou fazer saquinho de lixo para carro, porque eu vou ganhar dinheiro com isso, meu amor, se afundou nesse momento. Já inverteu a posição. Acabou de se afundar no lixinho. Entendeu? Porque, na verdade, assim, quando você faz uma coisa para ganhar dinheiro, aquilo tem um prazo de validade e o dinheiro some da sua mão rápido. Então, faça alguma coisa que você ganhe dinheiro, mas que, acima de tudo, você tenha algum objetivo, algum motivo, algum propósito naquela história. Uau. Entendeu? Fazer as coisas só pela necessidade de ganhar dinheiro, vende brigadeiro na esquina. Não gasta seu talento em uma coisa que pode te render muito mais se você fizer com tesão, com qualidade, com excelência, com o seu talento. Use o seu talento para mostrar o quão maravilhoso você é. Porque o dinheiro é uma consequência. E o artesão do ano, por exemplo, esse ano, no começo do ano, eu tive algumas empresas que ficaram com demoras muito grandes para me responder desde agosto do ano passado. E não me respondiam, a gente vai fazer, vamos fazer. E o dinheiro não vinha. E os negócios não vinham. Eu comecei a entrar em pânico, falei, meu Deus do céu. Teve Copa, teve eleição, teve final do ano, agora tem carnaval. Vai emendar tudo. E aí? Né? Como é que eu vou pagar meu convênio em fevereiro? Né? Aí criei um curso de comunicação. Um curso de 6 meses, 6 meses não, de validade de 6 meses, a pessoa pode acessar por 6 meses esse curso, em que eu falo em 8 módulos sobre o chama Projeto Comunicar. Que roupa que ela tem que usar, como que ela tem que falar, que legal. Como usar as redes sociais, como se apresentar em televisão, como fazer a maquiagem correta, o cabelo correto, a roupa correta, qual a cor ideal para você trabalhar no seu cenário, na sua... É maravilhoso o curso, de verdade. Modéstia às favas, ficou um curso incrível. E aí, quando eu comecei, vou fazer, porque eu acho que eu posso vender um curso, tá todo mundo vendendo curso, vou vender curso. E aí eu curti tanto, foi tão divertido fazer o curso, foi tão gostoso fazer aquilo, o projeto ficou tão bonito, que eu não me dei conta que eu vendi 120 cursos em 5 dias. Caraca. E eu não vendi caro também, né? Teve isso. E aí eu falei, meu Deus do céu, olha só como é a consequência. Eu tava tão empolgado, falando sobre ele, fazendo, que ele vendeu sozinho. Ele veio natural. Veio natural. Quem faz o que gosta, faz bem feito, né? Faz bem feito. E aí você acaba levando para as pessoas essa energia. Agora, se você fala assim, gente, compra meu curso, gente. Olha meu curso aí. Eu fiz o curso, hein? Olha lá, hein? Vai ficar 1 ano, hein? Meu curso, compra meu curso. Ó, promoção, hein? Quem fechou até hoje. E aí, o que acontece? Você, quando vai na busca do dinheiro, você esquece de fazer aquilo que você deveria estar fazendo, trabalhando. Uau. Né? Então, pensa nisso. O dinheiro não vai cair na sua conta de hoje para amanhã. Agora, a história você vai deixar. Então, eu comecei a fazer o artesão do ano, tipo, eu vou fazer, foda-se. Eu vou fazer e vai ser na entrega no dia do meu aniversário, dia 22 de maio. E aí comecei a falar, vamos fazer, solta o site. Liguei pra menina e falei assim, solta o site, vamos fazer o site. Aí ela falou, tá, como você vai me pagar? Eu falei, o mês que vem, esse mês eu não tenho dinheiro para pagar, mas o mês que vem eu pago. Aí ela dividiu em 2 vezes. Quer dizer, eu sempre faço isso, né? Eu pago uma entrada para a pessoa ficar feliz. Sim. E depois só pago quando estiver entregue. Né? Senão o risco de não receber também, né? Aquela coisa. Os dois, né? Os dois correm o risco de não receber. Uhum. Então, te dou uma grana no começo para você se empolgar, se animar. É o risco compartilhado. E depois, quando eu me entregar tudo, e eu quero a garantia de que se qualquer problema que tenha, eu posso resolver a qualquer hora do dia. Fizemos a primeira fase. Tum. Falei, opa, quanta gente voltando. Que é isso, gente? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Peguei, fiz a proposta, mandei para as empresas. Ninguém respondia. Me lasquei. Falei, bom, eu tenho dinheiro para fazer o site e para fazer o troféu. Se eu não tiver dinheiro nenhum, eu faço a entrega do prêmio na minha casa. Faço uma transmissão ao vivo com o celular e falo assim, gente, quem ganhou foi, pá. Todo mundo pega na Mega Artesanal. Beijo, tchau. Só que entrou uma, entrou outra, entrou mais uma. E eu faço sempre 3 modalidades de patrocínio. Um patrocínio, um copatrocínio e um apoio. E o apoio é um valor baixo, mas que na soma de todos me ajuda muito. Sim. Né?
Junta com os demais. Eu te dou um pouquinho menos de coisas que eu dou pro patrocínio e pronto, tá tudo certo. E aí fechei 5 empresas como patrocínio, uma como copatrocínio e 4 como apoio. Consegui fazer uma coisa razoável, bacana, e aí vamos fazer a transmissão ao vivo, vai ter show da Adriana Ribeiro. Ah, que legal. Vai ser incrível. Alguém conhece a Adriana Ribeiro? Você é amigo dela, né? Próximo dela, né? A gente é praticamente irmão já, né? Mas a Adriana, ela teve o grupo lá, a Adriana é rapaziada dos anos 90. Sim, a voz maravilhosa. Ela tem uma voz absolutamente maravilhosa. Eu acho que ela ainda precisa ser redescoberta como uma cantora, com uma voz linda, afinadíssima, preocupadíssima, uma qualidade vocal que essa mulher tem, que é uma coisa impressionante. Sim. E aí eu falei, eu queria que você cantasse no meu prêmio e tal. E aí ela falou, tá, eu faço. Eu preciso só que você me providencie as coisas pra poder, tipo, retorno, microfone, Pra ter uma fio. boa qualidade. Exato. Aí fui levantar o preço altíssimo. Nossa, é muito caro isso. Aí eu falei, Adriana, eu agradeço muito. Beijo. Não vai ser possível que ficou muito caro. Ela falou, o quê? Eu arrumo pra você, deixa aí. Se mexeu com os amigos dela da música, cada um trouxe uma coisa. O que era trazer um show? Voz e violão, vai ter percussão, vai ter bandolim, Uau. violão, backing vocal. Meu Deus! Virou um show. Por quê? Porque a gente faz as coisas de coração, de verdade. E as pessoas sentem isso. E ela falou, você não vai deixar de fazer do seu jeito. E aí foram os técnicos falar. E aí eles vieram com a influência dela. Sim. Quando eu falei que ia ser em benefício do GRAAC, que ia ter arrecadação de doação, que tinha a mulher lá de Roraima, que tá a cidade inteira se mobilizando para ela vir do interior de Roraima para São Paulo para poder participar. Aí tem a outra lá em Feira de Santana, que também a igreja fez como é que chama? Uma vaquinha. Não, uma rifa. Uma rifa. Para poder ela comprar passagem de avião. Quando eu vejo a outra que tá vindo, trazendo uma amiga que era louca para me conhecer, então ao invés do marido ela vai trazer uma amiga lá de Porto Alegre, tá pagando passagem. Aí você fala assim, gente, olha a movimentação, isso vai emocionando as pessoas. É maior que você, né? Aí o cara fala assim, você vai colocar só Adriana no violão? Não, tem que ter o cavaquinho. Eu falei, não tem dinheiro. Aí ele fala assim, não, só cavaquinho não. O outro fala, tem que ter uma percussão. Pelo menos. Falei, pelo amor de Deus, gente. Já vamos reduzir, vamos. Não, eu tô querendo. Vamos, ó. Traz o sound system. Ó, aqui. A fita cassete, play. Não. Esse projeto é muito legal. A gente vai ajudar. E aí um vai ajudando o outro. E aí vai chamando. E aí vira uma corrente de energia. Tem como fazer errado? Tem como dar errado? Não tem. Não tem como dar errado. Faça as coisas com verdade. Se você for em busca do dinheiro, ele não vai aparecer. E se ele aparecer, ele vai embora rapidinho. Faça com tesão, sabe? Com verdade. Eu não tô falando que você vai ficar rico. Nem que você vai virar Madre Teresa de Calcutá. Mas assim, tente fazer as coisas que você sabe fazer, que você gosta de fazer. Que quando você terminar, você fala assim, meu Deus, como ficou incrível isso, gente. Uau. Eu fiz uma matéria para mulheres que eram essas pulseiras aqui. Era pulseira e colar. Muito legal. E aí eu fiz Adorei com essa cor. o olho grego. Aí eu falei, não, mas falta um acabamentinho aqui. Nossa, que gostoso, quer fazer isso, vou colocar mais uma coisinha aqui. Aí eu fiquei tão tesão de fazer isso. Fiquei tão feliz de fazer isso. Aí falei, putz, grila, que gostoso. Gostei de fazer. Vamos fazer mais uma. Aí o Antônio falava pra mim assim, o Antônio, meu namorado, falou assim, chega. Não tem mais espaço pra colocar as coisas. Mas olha que gostoso que é fazer isso. Eu me diverti tanto fazendo. Aí a Regina, levei lá na Regina, ela falou assim, nossa, que lindo, você vai vender isso? Eu falei, não. É tudo meu. É meu. É meu. Aí ela falou assim, nossa, mas ficou tão bonito. Eu fiz uma outra que era o escapulário, que era uma pulseira escapulário. Ah, que legal. Que as pessoas estavam usando muito escapulário. E aí eu fiz uma pulseira para um só pendurado, porque aí o outro fica aqui atrás, fica batendo gelado na nuca, não é gostoso. Aí eu falei, vou fazer uma pulseirinha. E ficou super bonita. E ela fez uma relação com um estilista XYZ. Mas eu queria comprar esse. Eu falei, mas eu não tô vendendo. Bom, eu gastei acho que R$300 de material na 25 de março. Eu cheguei em casa da minha DM no Instagram. Gostei do colar cor-de-rosa, gostei do colar com a cruz, gostei do colar não sei o que lá, gostei do não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vendi tudo. Caraca.
Eu vendi tudo. E aí eu tinha feito, acho que 30 peças, 40 peças, não, mais, fiz 50 peças. Eu vendi 3 mil reais. Eu vendi 10 vezes mais do que o material que eu comprei. Uau. E assim, eu não ia vender. Não tava com esse propósito. Não era esse propósito. Mas eu fiz com tanto tesão, com tanto prazer, que aquilo chamou a atenção das pessoas, aquilo chamou, a energia veio. Rá. Aí tem assim, eu quero ir fazer uma encomenda. Eu falei, sobre encomenda é mais caro. Sim. Né? E as pessoas estão pagando, e elas querem, eu tô de repente vendendo um monte de bijuteria. Que louco. Mas eu só vou fazer quando eu conseguir fazer, porque eu tô meio com o tempo meio louco. Você pode esperar 10 dias? Posso, então tá bom. Que incrível. Marcelão, a gente vai chegando no final agora, É. né? Que aqui dá pra fazer uma série, né? De tanta coisa que a gente tem pra falar de história aqui. Foi super divertida. Adorei aqui. Igual você falou, né? Você olha pra aquilo que você fez e você fala, adorei, amei. Então amei muito você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Você sabe quanto eu gosto de você? Você sempre foi uma referência de profissional, de cuidado. Quando a gente se conheceu, você trabalhava na Tigre, você trabalhava de assistente de marketing, se eu não me engano. Mas nunca deixou de dar atenção para ninguém. Você ficava dentro da Mega, você falava com todas as pessoas com educação. Você tinha uma dupla que fazia com você e que você era a parte simpática. Tem um bicho que está apegado comigo. E você era a parte simpática, a parte educada, a parte que olhava para aquilo com o respeito que aquelas pessoas mereciam. Sim. Porque é muito fácil você fazer uma feira dentro da Mega Artesanal, fazer seu stand, falar, vamos vender tudo para essas velhas. Primeiro que elas não são velhas, né? São mulheres absolutamente poderosas, senhoras de si, de todas as idades possíveis. Hiper carinhosas. Exato. Eu deixei de trabalhar com uma empresa para assim, vamos deixar as velhas loucas. Eu falei, primeiro que elas não são velhas, elas não são loucas. Não, porque a gente vem aqui só para poder deixar essa velharia que vem aqui. Eu falei, o seguinte, Nossa. você quer vender seu produto para essas pessoas que você não respeita, então você não faz parte do meu núcleo de pessoas. Uau. A sua empresa não me representa e eu jamais vou trabalhar com vocês de novo. Porque aquelas pessoas não são as velhas, não são as senhorinhas, não são as loucas. Elas são seu consumidor mais importante, mais poderoso. Trate com respeito. E eu fico muito bravo quando mexo com elas. Porque elas são pessoas que fizeram a minha vida ser o que ela é. A minha vida só é o que é por causa desse público que me acompanha há 35 anos. E você era uma pessoa, uma das... Várias pessoas, tem várias pessoas que tinha esse cuidado, essa preocupação de falar dignamente com aquelas pessoas. Isso não tem preço. Então, muito obrigado e me ensinou muito com isso também. Marcelo, deixa suas redes sociais, um abraço e uma mensagem final esse de encerramento. O negócio é o seguinte, Instagram @Dargan, que é GH e N no final. YouTube Marcelo Dargan, também super criativo o nome. Vai ter vários cortes aqui, certeza. Aí no TikTok Dargan, no Facebook Dargan, no Twitter Dargan, é tudo Dargan. Minha irmã que foi brava comigo que ela não pode ter nenhuma rede social com Dargan. Quando começa eu já peguei o nome. Já tá reservado. Já tá reservado. Porque eu vejo qualquer rede social eu já vou lá e faço. Porque eu não sei se vai dar certo. Quando o TikTok apareceu, eu já tinha como era Musical.ly, né? Que chamava antes. Que era uma rede social de adolescente, né? De você dublar música. E eu tinha com a minha sobrinha, com a Bibi. Eu nem não sabia disso aí. Sou desatualizado. Certo. Pessoal digital. Digital. E aí eu fui lá e tinha um amigo que ele falou assim, o que é isso? Você tá tendo TikTok? Eu falei, TikTok é a ferramenta do futuro, meu querido. Imagina, isso é coisa pra criança e adolescente. Eu falei, presta atenção. Esse negócio vai bombar. Isso foi no final de 2019. Ele falou, imagina, eu tenho esse negócio aí, não sei do que usa. Ativa, que vai rodar. Esse negócio vai dar certo. Esse pessoal que acha que sabe de tudo. Um ano depois, eu voltei com ele. Falei, e aí? E seu TikTok, tá rodando? Falei, nossa, você é muito metido, porque você falou, né? E ele não fez no tempo hábil, ele poderia ter feito um TikTok super... Eu não quis investir mesmo, porque para fazer o TikTok é muito trabalho, é diário, é cotidiano, e eu realmente não tenho mais saco. Precisa estar, né, com energia ali. Então, todas as redes sociais é da GAN. Tudo isso para falar isso, né? Seu curso? Então, meu curso Projeto Comunicar, se alguém tiver interesse em comprar, é só entrar em contato comigo pelo Instagrams, e aí eu passo com o WhatsApp pra gente conversar, que é mais fácil, né, de Pix e tudo mais, aquelas coisas. E a mensagem que eu posso deixar para você, meu filho, assim,
Larga, sai dessa cadeira, vai e arrasa, porque a vida é tua. E é isso, não tem muito mistério. Para de ficar sofisticando o sofrimento. O sofrimento é legal por 10 minutos. Gourmetizando o sofrimento. Gourmetizando o sofrimento, gourmetizando o drama. Oh, meu Deus. Não, tá todo mundo fudido. Você é só mais um. Não é privilégio seu, né? Sensacional. Então Marcelo. seja a pessoa que faz a diferença, que dá risada, que se diverte com isso, e cresce, evolui. É isso. Isso aí. DidiCast fica por aqui, Marcelo. Muito obrigado, viu? Amei você aqui com a gente. Eu que agradeço. É um amigo que eu sempre falo que eu te amo, né? Você é um cara que tá sempre no coração. E é isso aí, a gente fica aqui e a gente volta com mais DidiCast para você daqui para frente. Um É isso abraço. aí. Tchau, tchau. Beijo.